Ah, sim. Eu sempre esqueço. Beleza. Bom, vamos lá. Eu falei que eu ia me apresentar rapidamente. Eu trabalho hoje, né, com algumas áreas que são muito interrelacionadas, né, com a área de ortopedia, neurologia clínica, neurologia cirúrgica, né, e cirurgias de maior complexidade, né. A gente trabalha aqui em Ribeirão Preto, né. Eu sou proprietária da clínica VetFox, aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. E eu me graduei lá em Minas Gerais, sou mineira, né? Eu acho que eu perdi um pouco do sotaque, mas algumas pessoas conseguem perceber que eu tenho sotaque mineiro. Me formei pela UFMG. Na sequência, eu iniciei na ortopedia, né? Realizei minha pós-graduação em ortopedia pela Universidade de São Paulo e passei a atuar como ortopedista, né? Isso muitos anos atrás. E o que acontece é que eu passei a trabalhar muito com cirurgia de coluna, né? Quando a gente trabalha com coluna, é meio que uma área de atuação um pouco mista, né? O ortopedista e o neurocirurgião trabalham ali com cirurgia de coluna. Mas eu comecei a perceber que a gente, quando aborda a coluna só como ortopedista, a gente erra mais. E foi aí que eu comecei a estudar neurologia, né? Com o objetivo basicamente de aprimorar minha atuação como ortopedista. Mas acontece que eu me apaixonei, né? Então eu acabei seguindo por essa área. Eu fiz o mestrado em cirurgia, na área de cirurgia geral, mas segui, né, realizando capacitações, né, introduzi no doutorado em neuropatologia e segui em capacitação lá pela Universidade de Buenos Aires na parte de neurologia clínica já, né, e segui posteriormente realizando a minha capacitação em neurofisiologia clínica, né, que é uma área complicada, a gente acaba só conseguindo encontrar cursos de formação na medicina humana, né, que são as áreas voltadas para eletrodiagnóstico, né? Então, são áreas mais voltadas para a neuroclínica mesmo. E aí a gente, né, faz um mix das duas áreas, né? E a gente cai na neurocirurgia e a gente começa a esbarrar nesses diagnósticos, né? Que é exatamente o que me trouxe aqui, que foi o convite da professora Thalita, que é para falar de neoplasias, né? Temos que lembrar, primeiramente, de um conceito que, por incrível que pareça, ainda é muito confundido, né? Tanto por estudantes quanto por profissionais formados, que é a história do sistema nervoso central. Vamos iniciar relembrando que sistema nervoso central não é só encéfalo, viu, gente? Sistema nervoso central compreende tudo que está dentro do crânio e tudo que está dentro da coluna, né? Então, cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal, tá? Então, nós vamos falar de todas essas regiões. É um tema muito amplo, tá? Vou falar um pouco das abordagens cirúrgicas também, a gente não consegue aprofundar tanto. Trouxe alguns casos, até alguns outros mais recentes também, né, que eu não tinha trazido em outras oportunidades, para a gente ter a oportunidade de discutir. Espero que seja proveitoso para vocês, tá? Fiquem à vontade para deixar perguntas também. Bom, sempre que eu falo de neuro, qualquer área da neurologia clínica, neurocirurgia, eu sempre gosto de começar explicando qual que é a principal diferença entre a neurologia e todas as outras especialidades que existem, especialidades clínicas, né? A neurologia, ela tem alguns caminhos antes da gente concluir um diagnóstico. Se você pensar na clínica médica, na dermatologia, né, se você pensar até na própria ortopedia também, como que funciona o nosso raciocínio clínico, né? A gente vai atender um paciente para fazer uma anamnese, com base nessa anamnese, com tudo que o tutor relatou, o exame físico, a gente vai ter algumas suspeitas diagnósticas, vai fazer exames confirmatórios e vai, se tudo der certo, fechar esse diagnóstico, né? Na neurologia, não. A gente tem obrigatoriamente que ter um passo que temos que passar por ele antes de chegar ao caminho das hipóteses e dos exames complementares, que é isso aqui, localização de lesão. Uma vez que você localiza a lesão, você consegue investigar e diagnosticar. Por que eu sempre falo isso, né? Pode parecer óbvio, mas eu vejo que, principalmente, assim, os clínicos ou os especialistas que não trabalham com neurologia, eles falham quando eles pulam essa etapa. E, basicamente, todo mundo pula essa etapa, né? Então, o primeiro entendimento, e eu acho que é exatamente o que traz um pouco do ranço que a maior parte das pessoas tem da neurologia, até pela dificuldade de realizar um exame neurológico e localizar adequadamente essa lesão, tá aqui, tá na falta disso, né? Então, vocês vão perceber que em vários momentos, quando a gente falar de caso, quando a gente falar, né, das abordagens também, a gente vai discutir a importância da localização de lesão. É aquela velha história, né? Quando a gente não sabe aonde a gente está procurando, né, qualquer lugar serve, né? Não é atípico a gente receber paciente, por exemplo, né, que tem uma condição encefálica e que já passou por tomografia de tórax lombar, tomografia de cervical, ressonância de coluna total, e o problema dele está em outro lugar.
né? Recentemente eu atendi uma paciente com disfunção neurológica periférica, né, uma condição de nervos periféricos, e que já tinha feito ressonância do sistema nervoso inteiro central, né? O que acontece? Não houve localização de lesão. É muito comum isso acontecer, tá? Então, primeira coisa que é preciso ter em mente, o básico de localização de lesão, quando a gente atende esses pacientes, é o que vai nos levar a investigar no lugar certo. Não adianta eu ter a melhor tecnologia à minha disposição, que é outra dificuldade que a gente acaba encontrando também, né? Mas não adianta você ter ressonância na mão se você não pede a ressonância do lugar certo. Então, a primeira coisa importante é isso, localizar a lesão. E o que a gente faz para minimizar erros? Tá? Primeiro, óbvio, anamnese, histórico, exame físico. E anamnese na neurologia, a gente vai ver sobre os diferenciais, né? E onde a neoplasia entra nesses diferenciais, é primordial. A anamnese, ela precisa ser, me arrisco a dizer, mais detalhada do que nas outras áreas, né? A gente precisa voltar lá atrás no histórico desse animal, destrinchar o tempo de evolução dessa condição, entender se isso foi agudo, se foi crônico, se é progressivo, se não é, tá? O histórico, né, nesse caso também. O exame físico geral, lembrando que tem muitas condições, né, neurológicas que também têm correlação com condições sistêmicas, falando com relação às neoplasias, né, em si, né, a gente pode estar lidando com uma neoplasia que já tem, inclusive, um histórico em outros órgãos, em outros sistemas, né? E agora a gente tem um quadro neurológico que a gente pode fazer uma associação. Então, tudo isso é relevante. Exame ortopédico, não estou puxando a sardinha porque eu sou ortopedista também, não, tá? Mas é porque tem muitas condições neurológicas que se confundem com ortopédicas ou neuroortopédicas, né? Que são as condições de coluna. Vocês vão ver quantos casos de tumor encefálico, especialmente região de tronco, né? O paciente chega, ele está tratado há 1 ano como um paciente de coluna vertebral, como se ele tivesse doença de disco, com base apenas na radiografia. E aí perde-se aí 1 ano de evolução numa condição dessa. Não é incomum, viu, gente? É muito comum. E aí a gente entra no exame neurológico. Tá claro que a gente não tem nem tempo para poder aprofundar nisso, mas a gente tem, né, os itens do exame neurológico que são importantes, né? Estado mental, locomoção do paciente, postura, avaliação de nervos cranianos, as reações posturais, né, que é principalmente a propriocepção, que é a mais conhecida, mas tem o saltitar, tem uma série de outras, né? Os reflexos espinhais, né, ou segmentares, que são aqueles que a gente faz com o martelinho, né? A palpação equiaxial, que é importante, né, que é a palpação de todos os espaços ali da coluna, né, que a gente faz ali na toracolombar, lombar e torácica, e na região cervical também inteira, para poder tentar encontrar pontos de dor. E a avaliação da nocicepção, que é o quê? A dor profunda, né? A noção da dor, que é a percepção mesmo da dor, né? Não um reflexo, mas sim a percepção da dor para esse paciente nos 4 membros. Exame neurológico, ele precisa ser consistente. Por quê? Lembra que eu disse que a chave do problema é localizar a lesão? Se o seu exame não é consistente, você não localiza bem a lesão. Vou dar um rápido exemplo clássico. Você tem um paciente que tem uma disfunção na cervical. Eu tenho um nódulo que está crescendo ali próximo à minha medula cervical, porque a gente está falando de neoplasia, né? E esse paciente, ele começa com sinais mais brandos, então esses sinais vão ser mais visíveis em membros pélvicos e não torácicos. Beleza, você vai olhar esse paciente caminhando, vai falar, ótimo, está em tórax lombar o problema. Mas se você faz um bom exame neurológico direto, consistente, você vai notar que esse animal já tem alguma alteração em torácico, mesmo que mais branda. Um déficit discreto proprioceptivo, uma alteração, né, um aumento de reflexo segmentar. E aí você já parte do pressuposto de que, mesmo se na marcha o pélvico é mais óbvio, existe alteração em torácico. Minha localização de lesão já muda. Já sai lá da toracolombar e vai da cervical. Entende? Então, a gente deixa de talvez solicitar um exame de imagem do lugar errado. Né? Então, a consistência do exame é importante. E já que a gente está falando especificamente de neoplasia, vamos entender aonde que ela se encaixa no contexto da evolução, né? Evolução clínica, né, dessa condição. Todo neurologista, todo mundo que se interessa pela área, conhece o conceito do vitamina D, ou dinamite V. Quando a gente faz avaliação neurológica e discute um caso, recebe um caso de um paciente com problema neurológico, a gente tem uma série de diferenciais, né, que são classes de doenças, e cada uma evolui da sua maneira, né, e com base na evolução, na clínica daquele paciente, a gente encaixa, né, dentro desse vitamina D, o que a gente já pode excluir, o que a gente pode considerar como diferencial. Cada tipo de doença tem um tempo de evolução, uma forma de evolução. Claro também que não vou me estender em todo o vitamina D, mas eu achei importante colocar esse gráfico aqui. Isso é um gráfico clássico da neurologia. Vou dar um exemplo para vocês verem a diferença. Por exemplo, essa aqui é a curva das condições vasculares, né? O famoso AVC ou AVE, os acidentes vasculares. Nesse caso, vocês veem que na linha do tempo, né, o curso é hiperagudo,
Então, no dia 0, o sinal clínico é muito severo, do nada, esse animal paralisa metade do corpo, para de andar, ou começa a fazer rolamento, né, girar em ciclos. E a tendência dele, no decorrer do tempo, é melhorar, na medida que ele é tratado, que ele tem reperfusão dessa lesão. Olha a diferença para a neoplasia, que é o nosso foco aqui hoje. Né? A gente tem um tempo de evolução longo e progressivo na maior parte das situações. Tá? Então, por que eu até comparei com o vascular, para poder dar esse insight aí para vocês? Não é incomum eu receber na minha rotina um paciente com quadro neurológico, com às vezes 6 meses de evolução, com piora, e sendo interpretado como suposto AVC. AVC é hiperagudo, né? Aqui a gente já tem uma expectativa, né, numa doença neoplásica, que ela vai ter um progresso crônico progressivo, né? Um quadro crônico progressivo, né? Então, isso já são sinais para nós, né? A gente não vai pensar em doenças agudas se eu tenho um quadro crônico. Então, indo lá para a neoplasia, pensou em neoplasia, a gente está pensando em evolução, né, crônica, né, na maior parte das situações. Ela pode ser um pouco mais rápida, um pouco mais lenta, a gente vai discutir em quais situações, né? E a gente tem, às vezes, uma pegadinha. A gente tem algumas situações que são como essa curva verde aqui, né, que são situações atípicas dentro dos pacientes em neoplasia, que tem um curso subagudo, né? Aquele paciente que tem, por exemplo, 2 semanas de evolução, e aí você vai encontrar uma neoplasia gigante, por exemplo, intracraniana. Esses são aqueles pacientes, às vezes, que têm uma evolução subclínica, né? Porque existe todo um processo de neuroplasticidade que deixa esse paciente relativamente estável por um tempo, até que ele encontra um limite para essa neuroplasticidade e os sinais vêm mais rápido, mas é um quadro clínico mais atípico. Né? Via de regra, a gente vai encontrar uma manifestação que aquele tutor vai nos falar, que esse paciente, ele começou a andar com um pouco de fraqueza uns 6 meses atrás, né? E aí a gente notou que de uns 2 meses atrás ele piorou bastante, começou a cair bastante para o lado esquerdo, ou começou a andar em ciclos, ou passou a ter nistagmo, ou surgiu convulsão. Entende? Os sinais, eles vão piorando, vão aparecendo sinais novos na medida que o tempo passa. Então, é isso que a gente espera para um paciente de neoplasia. Pensando em crânio e pensando em medula, tá? Mesma coisa. Resumindo a ópera, né? Aquele head tilt, aquele paciente que começou, né, com uma inclinação de cabeça 3 meses atrás, e aí 1 mês atrás ele passou a andar em ciclos, agora, né? Ele não tem acidente vascular. Lembrem sempre disso, tá? Ele tem um quadro crônico progressivo, né? Então, existem várias condições da neurologia que geram quadros crônicos progressivos, né? Mas o acidente vascular não é um deles, tá? Como exemplo para vocês compararem os diferenciais. Bom, o que a gente tem mais para discutir nessa introdução, né, sobre esse tema? O que trouxe aí para nós a importância de estudar esse tema, olhar para esse tema e colocar em prática o que a gente sabe, né? O boom da neuroimagem. A gente viu nos últimos 8 anos mais, nesses últimos 10 anos, vamos colocar assim, no Brasil, a intensificação da abertura de serviços de imagem avançada, especialmente tomografia, né? Mas, mais recentemente, um maior volume até de máquinas de ressonância magnética no Brasil. Então, cada vez a gente tem mais precisão diagnóstica, né? Cada vez mais a gente consegue fechar diagnósticos que a gente não fechava 10, 11, 12 anos atrás. Quem já atuava nessa época sabe, a gente não pensava em diagnosticar, a gente achava que era só coisa de livro, né? Não, a gente estudava, mas a gente não tinha acesso a esses casos. Hoje não, hoje a gente consegue diagnosticar esses pacientes. Só que com novos recursos surgem novos problemas. O primeiro deles, né, que até os próprios radiologistas falam conosco, é a indicação incorreta. Por quê? Porque não localizou lesão. Ou pediu uma tomografia de coluna total. Ou então pediu uma cervical, o problema está no encéfalo, né? É essa falha que vem antes de pedir o exame. Né? Primeiro a gente precisa saber o que a gente está procurando e aonde, depois a gente precisa procurar, tá? E o outro problema que surge aí também é, na hora que a gente diagnostica, a gente precisa tratar. Né? Então, aí a gente precisa cada vez mais entender dessas condições e ter condição e tecnologia para tratar essas condições. E é isso que vem acontecendo realmente nos últimos 10 anos, e eu realmente atribuo muito ao desenvolvimento da neuroimagem, a perspectiva de desenvolvimento do neurocirurgião, do ortopedista que trabalha com coluna também, com quem trabalha com encéfalo. Bom, outras particularidades da neurologia, né, o que eu falei no início, ela é considerada muito desafiadora pelos clínicos em geral. Não é incomum aquele clínico que vê um paciente chegando com head tilt e nistagmo e querer sair correndo para as colinas, assim, né? É bem típico as pessoas terem bastante receio do atendimento da neuro, e é natural, porque a gente
realmente tem muito pouco embasamento, né? Todo mundo, né? Independentemente da instituição que a gente vem, a graduação ela ainda nos dá muito pouca base, né? Na área de neuro. Isso está melhorando, né? Porque a gente está cada vez mais sabendo mais neuro, então cada vez tem mais gente ensinando neurologia e a gente tem visto mais casos ganhando experiência, né? Então a tendência disso também vai se melhorar com os anos. Eventualmente, né? Na prática clínica, a tentativa do diagnóstico por parte do clínico se frustra, né? Porque o clínico às vezes fica um pouco perdido, então acontece muito mais a metodologia de medicação empírica ou tratamento sintomático, e aí quando o bicho pega, é que esse paciente chega ao especialista, né? O que a gente vê mais, a maior dificuldade que a gente tem é encontrar pacientes com longo tempo de evolução, né? E outra coisa que pega, né? Muitas vezes o clínico ou o próprio tutor, o próprio clínico, às vezes o próprio colega, ele não sabe que tem coisa que dá para fazer, que cirurgia craniana é viável, que cirurgia de coluna é mais que viável, né? E às vezes eles próprios já barram o tratamento, falam, o famoso, né? Não tem que fazer. Então, esses pacientes perdem a oportunidade de seguir um tratamento ou ganhar tempo de vida, qualidade de vida, ou até se curarem, né? Então, isso que é importante quebrar na medida que a gente discute isso, né? Discute essas condições. Outra coisa que pega, né? O tabu da neurocirurgia, especialmente em condições intracranianas. Coluna não tem tanto tabu. Mas a cirurgia de crânio é o tal do, nossa, mas vai abrir a cabeça do cachorro, né? A gente tem aí várias implicações cirúrgicas, né, na nossa rotina. Falou em toracotomia? Ok, vamos fazer. Falou em lapro? Claro, toda hora, vamos embora, né? Falou em craniotomia? Não dá. Ninguém vai abrir a cabeça do cachorro. E eu falo muito isso, sabe, na minha rotina lá com a minha equipe, que eu acho muitas toracotomias mais desafiadoras que algumas craniotomias, por exemplo. Uma craniotomia de um felino para resseccionar um meningioma pode ser muito mais simples do que muita cirurgia de tórax. Só que existe esse tabu. Então, cabe a nós e vocês, nova geração aí, irmos quebrando, né, esses tabus com o passar do tempo. Importante a gente ter em mente, né, que as cirurgias intracranianas já são uma realidade. Claro que a gente sabe que a curva de aprendizado é longa, né? Precisa entender isso. Quem gosta da área quer entrar na área, quer um sacerdócio mesmo, né? Porque as coisas mudam todo o tempo, as tecnologias chegam todo o tempo. Mas está aí, cada vez mais centros têm cirurgiões, cirurgiãs que estão habilitados aí para fazer cirurgia intracraniana, né? Levar para os clínicos essa informação, né? De que se o tutor está a fim de abraçar, né, o tratamento, tem que fazer, né? Mas muitas vezes também a gente esbarra nos tutores. As duas principais condições que eu vejo na minha rotina: medo e restrição financeira. É o que em geral acontece. Tem gente que tem condição financeira e até gostaria, mas fica apavorado pela anestesia, pela cirurgia, né? Por pensar na questão do que envolve uma cirurgia de crânio. A gente tem outras questões, né, outros desafios, né, que são questões que ajudariam muito a gente ter neurocirurgias, tanto de crânio quanto de coluna, pensando na neoplasia principalmente, né, mais refinadas, né, e com prognósticos ainda melhores, que são tecnologias muito caras ainda indisponíveis, né, elas são disponíveis mais na medicina humana ou em nível de pesquisa. Por exemplo, é possível fazer monitoração de potencial evocado, né? Quando a gente faz cirurgia de medula espinhal, né? O que é isso? O que é o potencial evocado? É quando existe uma forma de monitorar a passagem do sinal nervoso naquele segmento que você está operando durante a cirurgia. Isso não é tão inacessível, né? Mas ainda é muito pouco cultural no Brasil. Por que isso seria relevante e será legal quando a gente puder trazer isso para a nossa rotina? A gente consegue operar uma neoplasia que está adjacente à medula e saber que se a gente está promovendo lesão, e se a gente estiver promovendo lesão, a gente consegue parar essa manipulação. A gente consegue ter, né, do transcirúrgico, uma monitoração de que a gente está ou não lesionando ali aquela medula. Isso hoje ainda é muito incerto. A gente tem que trabalhar, às vezes, com mais cautela, né, fazer uma ressecção, às vezes, incompleta, justamente para evitar uma alteração iatrogênica, né? E isso aí minimizaria isso e até melhoraria os nossos resultados. Os aspiradores ultrassônicos, que é o que utiliza assim, humanos, né, em grande escala, que são aspiradores que eles maceram e aspiram os tumores, né, ao mesmo tempo, então evita muita manipulação para ressecção em bloco. Né, aparato instrumental para cirurgia endoscópica, né, cirurgia por vídeo, que é muito comum em humano. A gente tem muito atraso nesse sentido ainda, apesar de já terem equipes no Brasil que estão trabalhando, né, com essas tecnologias, começando. O neurointensivismo, né? Porque às vezes você tem tudo para fazer a intervenção, mas esse paciente precisa de um suporte de neurointensivismo após, que ainda também é escasso, tá? Mas para mim o maior desafio não é esse.
não são esses, né? Isso aí são coisas que vão agregar quando vierem, né, para nós. Eu creio que vão vir, porque quem vê a diferença de 10 anos para cá, imagina como a gente vai estar daqui a 10 anos. O maior desafio para mim, gente, pensando nisso que a gente está discutindo hoje, é esse aqui, ó. Rápido caso, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Poodle, 15 aninhos, uma senhora, início dos sinais neurológicos dela, 1 ano e meio antes da avaliação, 1 ano e meio de evolução. Iniciou com o quê? Crises convulsivas tônico-clônicas, começou a ter convulsão. Na sequência passou a ter head turn, inclinação da cabeça, rotação da cabeça para o lado, né, para a lateral. Ela foi tratada, né, pela equipe clínica com corticosteroides, teve uma discreta melhora, seguiu a vida, passou alguns meses, piorou de novo, passou a apresentar andar compulsivo em ciclos, head tilt e nistagmo, já sinal vestibular. De início a gente tinha sinal tônico-clônico, tálamo cortical, né, convulsão tônico-clônica, head turn. Passamos para sinal vestibular. Aumentaram as doses do corticoide, seguiu mais tempo assim, melhora discreta, mas assim vivia porque ainda conseguia caminhar. Numa tentativa de reduzir as doses desse corticoide, parou de andar completamente, tetraparesia não ambulatória, novo aumento das doses. Já com doses elevadíssimas de dexametasona, hiperadrenocorticismo iatrogênico e alterações hepáticas super importantes. Aí ela chegou no neurologista. Esse, para mim, é o desafio. Aqui a gente não está falando de um paciente que iria para cuidados paliativos, a gente está falando de um paciente de uma tutora que queria fazer tudo que ela pudesse fazer. É uma paciente que, se tivesse chegado com 1 mês de evolução, ela teria chance de ter vivido mais um tempinho, razoável, até porque é um poodle, né? Os poodles vivem bastante. Olha isso, 1 ano e meio de evolução. Olha o tamanho dessa massa. Esse, para mim, é o maior desafio, gente. A realidade, para mim, assim, né? Claro que a gente quer as tecnologias, a gente vai abraçar elas com prazer, vai refinar o nosso trabalho. Mas se a gente continuar recebendo os pacientes com esse tempo tão longo de evolução, os prognósticos vão continuar ruins. Então, aqui é importante a gente ter esse entendimento, né? Que a gente precisa trabalhar a equipe multidisciplinar. Quem realmente não tem segurança para fechar diagnóstico na neuro, localizar a lesão, precisa trabalhar junto com o neurologista, né? E quem quer ir para a neuro, seja bem-vindo, porque quanto mais neurologistas, mais pacientes vão ser diagnosticados cedo, tá? E a reflexão que fica com relação a esses casos que não são em pequena quantidade, viu, gente? Com quem trabalha especificamente com isso, a gente vê isso direto, é a seguinte: vamos desmistificar as doenças neurológicas, vamos diagnosticar as doenças neurológicas. Não é porque o paciente tem bastante DEST que a gente já vai desistir sem nem saber o que está acontecendo. Vamos tratá-la, vamos tratá-las, né? Vamos trabalhar em conjunto com especialistas se não for nossa área. E vamos solicitar os devidos exames antes, vamos fechar diagnóstico, tá? Porque na neurologia, nem tudo é emergência, ou seja, não há risco iminente de óbito, mas tudo é urgente, porque quanto mais tempo passa, mais neurônio morre, e isso aí não tem retorno. Então, isso que a gente tem que ter em mente. Essa paciente foi a óbito 15 dias após a tomografia dela, né? E foi uma situação muito sofrida, porque era uma tutora, assim, que ela pedia, falava, opera ela, não tinha condição, ela não tinha condição clínica, mas nem clínica, e inclusive tinha uma depressação neurológica já muito severa. Então, essa paciente, talvez com 1 ano e meio, ela tivesse, muito provavelmente, né, eu creio que ela teria algum nódulo bem pequeno aqui em região frontal, né, porque ela começou com sinal tálamo cortical, depois evoluiu para quadro vestibular por compressão reflexa mesmo, né, na lesão, na contralesão, do outro lado lá do crânio. Então, ela poderia ter chance de viver um pouquinho mais com a família dela, tá? Então, fica essa reflexão como introdução, mas agora vamos falar de neoplasia, né? É para isso que nós estamos aqui. Vamos conversar, eu segmentei um pouco os assuntos, né? Separei entre cranianas e medula, apesar de que tem muitas coisas em comum, né, entre elas, mas vamos começar por neoplasia intracraniana. Tumor intracraniano, né, tanto os benignos quanto os malignos, eles apresentam alta prevalência em cães, e toda vez que eu falo isso, e hoje a gente não está mais nos encontros presenciais faz tempo, né, a gente sente falta porque essa é a hora que todo mundo se revolta e fala que como assim tem alta prevalência, sendo que eu nunca vi isso na minha vida, né, uai, professor, mas eu nunca vi. Quantas vezes você já viu ser investigado? Quantas vezes você viu um paciente de neuro ser investigado para uma suposta neoplasia? Quantas vezes você viu uma solicitação de tomografia ou ressonância? Então, acredite, estou falando pela minha rotina e pela ampla literatura que existe sobre isso. A quantidade de cães com neoplasia intracraniana em gatos é alta. Tá? A gente pode dividir esses tumores em primários e secundários.
Tá? Os tumores primários são aqueles que nascem no sistema nervoso central mesmo, né? E no caso aqui do crânio, a gente está falando de tumores que nascem dentro do parênquima do encéfalo, né? Então, ou são tumores de células da glia, ou tumores de neurônio, né? Que são provenientes dos neurônios. E eles podem também vir das células de revestimento. O revestimento externo, que é a meninge, e o revestimento interno, que é o epêndimo, tá? Também podem vir dos elementos vasculares, por exemplo, o plexo coroide, que é a região onde existe a produção do líquor, né, que fica lá na região dos ventrículos, onde tem aquela pocinha de líquor. Depois a gente vai ver bastante tomografia e ressonância, eu consigo mostrar para vocês onde é. Pensando em tumor primário, ou seja, aquele que nasce dentro do crânio, não veio de outro local, meningioma é de longe o campeão. Né? São de longe os que eu já vi na vida, mais diagnostiquei, e os que eu jamais presumi com base em imagem também, porque ele tem características muito específicas na imagem, mesmo que você não opere aquele paciente, o tempo de evolução e a imagem são bem característicos. Os gliomas também são relatados com alguma frequência. Os tumores do plexo coroide, linfossarcoma, neuroblastoma e o sarcoma estiocítico, eles são menos comuns, né? Sempre que a gente tem um paciente idoso com um problema neurológico de evolução progressiva, a gente precisa considerar firmemente esse diferencial justamente pela primeira frase que eu falei para vocês. São de alta prevalência, tá? Então, paciente idoso, começou com uma ataxia discreta, foi interpretado como coluna, passou alguns meses, passou a ter inclinação de cabeça no nistagmo, passou mais alguns meses, passou a cair para um dos lados. Opa, tá progredindo? Claro que tem outras condições progressivas, mas pensar em neoplasia é obrigatório, ela é um dos diferenciais. Claro que pacientes jovens também podem apresentar, eu vejo muito pouco, tá? Eu tive um bulldog recentemente, 3 anos, teve uma neoplasia infiltrativa horrível, né? Não conseguiu se fechar um diagnóstico, ele foi a óbito logo depois da imagem também, mas na maior parte das vezes meia idade a idosos é o que eu percebo também na rotina. E os sinais clínicos, eles vão depender de onde o nódulo, a massa está, né? Localização de lesão, mais uma vez. Em geral, tudo que está mais frontal, né, rostro tentorial, está para frente do tentório, está mais à frente do crânio, tem prognóstico melhor, evolução mais lenta, e tudo que está aqui atrás, occipital, próximo de tronco, vai ter uma evolução um pouco mais rápida e vai ter um sinal clínico um pouco pior. Por quê? Região do crânio menorzinha, área afetada, tudo que envolve tronco vai ter sinal neurológico pior, né? Tronco cefálico, dali sai a maior parte dos nervos cranianos, né? Então a gente vai ter muito sinal clínico e sinais clínicos piores, né, vindos dali. Também a gente tem uma região muito responsável por função motora dos membros, então são aqueles pacientes que param de andar, tem um sinal motor também, tá? Aqui um exemplo de uma super massinha, né? Ó, redondinho, bem delimitado, provavelmente um meningioma. Esse foi um paciente que não toparam operar, que seguiu em cuidados paliativos. Aqui alguns exemplos, esse é um exemplo nosso, né, de um nódulo localizado bem entre aqui cerebelo e tronco. Essa é uma imagem de tomografia computadorizada. E os sinais do paciente, sinais até brandos, né? Aqui, ó. Vou silenciar a tutora. Você vê que é um paciente que ele tem tendência de andar em ciclo para a direita. Ele tem uma certa inclinação de cabeça para a esquerda. Não, ele tem capacidade de andar em linha reta, né? São sinais brandos, mas tutores muito preocupados, muito atentos, e notaram, e eventualmente também ele tendia a dar aquela caidinha para um dos lados também. Sinais brandos, tá? Fez imagem, né, conversou sobre possibilidades, né, principalmente a possibilidade de ser um meningioma pelo perfil da imagem, né? Claro que a gente sempre fala que é presuntivo, né? A gente não consegue ter certeza, mas a gente tem algumas características, né, dos meningiomas na imagem que são clássicas, né? Eles são extraaxiais de base ampla, ou seja, eles saem da borda, porque eles são de tecido de revestimento, em direção à parte central, independentemente de onde eles nascem, né? E foi discutido que, se fosse meningioma, poderia ser acompanhado, porque a evolução costuma ser bem lenta. Ele segue bem até hoje, esse paciente. Eu acho que eu atendi esse paciente tem mais de 2 anos. O Fredão, tá super bem. Bom, esse aqui é a figura de livro, só para vocês terem um comparativo de imagem de ressonância. Tá? Aqui um meningioma bem grande também. E aqui imagem de transcirúrgico, né? A remoção dele. Eles ficam bem externos, né? Porque eles são tumores de meninge. Nesse caso, a gente está pensando em tumores primários, né? Esses pacientes, por exemplo, esse paciente passou por toda a triagem para buscar outros tipos de neoplasia, né? Já que ele não ia para a cirurgia, para a gente embasar o nosso diagnóstico presumido de ser uma neoplasia benigna e primária do encéfalo mesmo. Bom, como que a gente trata, né, tumor primário intracraniano?
A gente pode trabalhar com tratamento clínico ou tratamento cirúrgico, radioterápico, quimioterápico, né? Mas a gente vai separar isso mais em tratamento de suporte ou tratamento definitivo. Qual que é a diferença entre os dois? O tratamento de suporte, ele é algo bem semelhante ao tratamento paliativo, né? Que é quando a gente não vai, de fato, tratar a lesão, mas a gente vai amenizar os sinais dela. Tá? Nesse caso, a gente vai aliviar os sinais neurológicos, né? Tentar retardar um pouco a evolução deles. E sempre que a gente tiver problemas que venham em consequência dos tumores, neurologicamente falando, nós vamos tratar esses problemas. Então, via de regra, a gente vai trabalhar com corticoide. Por quê? O corticoide, especialmente a prednisolona, ela tem a característica de reduzir a inflamação perilesional. O que é isso? A gente tem um tumor dentro de uma caixa fechada, né, disputando espaço com os tecidos normais. Mesmo que ele seja benigno, como o meningioma, que é o mais comum, né, ele vai empurrar os tecidos e vai gerar ali ao redor uma inflamação, né, um edema, que a gente chama de efeito de massa. Inclusive, na ressonância, a gente tem a capacidade de visualizar esse efeito de massa, e na tomografia, dependendo do tamanho da lesão, a gente consegue ver também algum efeito de massa, tá? É um quadro inflamatório de edema. E os corticosteroides, em especial a prednisolona, ele tem a característica de minimizar este edema. E com isso a gente ameniza os sinais relacionados a esse edema. Claro que o tumor não vai sair dali, né? Outra coisa que o corticoide também auxilia é reduzir a produção do líquor, então é menos coisa ocupando espaço, tá? Mas isso, obviamente, é limitado, porque na medida que um tumor cresce, ele vai continuar ocupando espaço e chega uma hora que isso não é suficiente, né? Então, a tendência é piorar, né? A gente vai retardar ou aliviar esses efeitos, tá? A gente tem localizações de tumor que podem desencadear a epilepsia estrutural secundária, né? Que não é a idiopática, que é de causa genética, e sim a epilepsia que é causada pela presença do tumor ali, causando um transtorno para aquele encéfalo. Lembrando que tanto o cérebro, região tálamo cortical, que é a casquinha do cérebro, né? Quanto o tronco encefálico, ele tem capacidade de desencadear foco epilético. O único local que a gente não tem foco epilético é cerebelo. Cerebelo, se a gente tiver um tumor de cerebelo, dentro do cerebelo, provavelmente não vai ter convulsão, tá? Sempre que a gente tem a epilepsia estrutural secundária, a gente vai entrar com terapia anticonvulsivante. Isso aí é super amplo, né? Única particularidade sobre terapia anticonvulsivante, que eu acho que é importante pontuar, é que a gente pode usar quaisquer anticonvulsivantes com indicação para cão ou gato, né, nas doses habituais, mas a gente tem na literatura, e na rotina eu vejo também, a tendência de observar que o fenobarbital, que é a primeira escolha, né, na maior parte dos casos, tem a tendência de causar um efeito sedativo muito grande em quem tem tumor encefálico, diferente dos animais idiopáticos, né? Então, alguns não toleram bem, a gente tem que migrar para outras terapias, né, outros fármacos, tá? Que é importante entender? Mesmo quando a gente vai para a terapia definitiva, que nós vamos falar dela na sequência, a terapia de suporte, em geral, entra junto. Então, é muito difícil a gente não trabalhar essas questões, tanto, né, o corticoide, quanto a terapia anticonvulsivante, claro, né, quando existe crise convulsiva. E o tratamento definitivo, a gente vai buscar diminuir o volume do tumor ou eliminar o tumor. A eliminação completa ou a citorredução cirúrgica, né, quando viável, são excelentes, né, ferramentas, apesar dos tabus, né, dos medos, né, e às vezes das dificuldades dessa indicação, até financeiras, mas são excelentes indicações nesses casos. Também podemos encaminhar esses pacientes para a radiação, né, para a radioterapia. Qual que é o problema da rádio? Né? Existe só, pelo menos que eu saiba, talvez depois a doutora Thalita consiga me complementar essa informação para saber se eu não estou incorreta, mas que eu saiba, tem só um centro no Brasil que está fazendo rádio, né, em São Paulo, inclusive, então tem essa dificuldade de acesso e também tem a questão dos custos, né? A última paciente que eu encaminhei teve uma cotação, acho que de 17 mil reais para todas as sessões que ela precisava. Então, óbvio que não é todo brasileiro que vai ter condição de seguir, né? Especialmente se você for associar a cirurgia com rádio num tumor intracraniano, que você já vai ter um tratamento cirúrgico caro e radioterápico caro. Né, mas quando o tutor tem condição e disponibilidade, né, é uma viabilidade e é uma combinação também excelente. Quando você tem um tumor que você não consegue ressecar completamente, não consegue remover inteiro, você faz a citorredução cirúrgica, associa a rádio, tá? E também tem a quimioterapia, né, os protocolos quimioterápicos, eles são um pouco limitados por causa da dificuldade dos quimioterápicos, em geral, de ultrapassar a barreira hematoencefálica, mas em algumas situações eles podem ser cogitados. Bom, vamos falar um pouquinho de tempo sobre a vida, né? Como eu falei para vocês, como é muito amplo, tem muito tipo de tumor,
É até difícil a gente, né, detalhar isso demais, mas eu quis trazer aqui um compilado para vocês sobre o que a gente vê de tempo de sobrevida e um pouquinho da minha experiência também, tá? Primeira coisa, como tudo na neurologia, vou cansar de falar isso hoje, localização da lesão tem muito impacto na sobrevida, já falamos isso, né? Você viu a capacidade daquele tumor de crescer naquela cadelinha do caso que eu mostrei para vocês. Porque certamente foi um tumor que começou ali rostro-tentorial, ou seja, como se fosse da metade do encéfalo para frente. Né? Essa região é uma região que tolera tumores maiores, né? Então, esse paciente acaba tendo um tempo de sobrevida maior. Se esse mesmo tumor tivesse nascido ali acima do cerebelo ou do tronco, certamente esse paciente não teria chegado a 1 ano e meio de evolução antes de vir para a gente. Então, aqui a gente tem dados de literatura, né? Que tumores rosto-tentoriais primários, tá? A gente está falando. Em média, vão ter em torno de 178 dias de sobrevida sem nenhuma terapia definitiva, só de suporte, tá? Só que isso aqui também é muito heterogêneo, né? Porque você vai ter tumor primário, né, de evolução mais rápida e mais agressivo, você vai ter tumor de evolução mais lenta, né? Que são os benignos. Né? Mas a média está girando em torno de 178 dias, né? Os caldo-tentoriais, que ficam mais na região occipital, mais próximo de cerebelo e tronco, já caem para 28 dias com terapia de suporte. Olha a discrepância, né? É bem diferente. Os felinos, né? A gente viu que o meningioma é o campeão, né, dos tumores encefálicos. Nos felinos, quando eles vão para a remoção cirúrgica, o prognóstico é excelente, né? Média de sobrevida, né? Varia nos trabalhos, né? Os trabalhos mais antigos aí 18 a 27 meses, mas podendo chegar até 58 meses, com muitos indo a óbito por outras causas, tá? Quando existe recorrência do meningioma no felino, em geral, ele é no mesmo sítio, né? Ele vai voltar no mesmo lugar. Inclusive, tem alguns trabalhos aí mais recentes falando até da questão da recidiva e da reintervenção, né? Você remove todo o meningioma, aí ele faz uma recidiva no local, em geral vai ter crescimento lento, que estão realmente indicando muito a reintervenção para remoção novamente, porque o prognóstico volta de novo para a estaca zero, eles acabam tendo de novo um prognóstico bom da mesma maneira. A taxa de recorrência varia de torno a 20, desculpa, gente, em torno de 20 a 25%, né? Lembrando que recorrência em encéfalo, né, é aquela história, né? Não existe margem em encéfalo, né? Margem cirúrgica é um negócio que a gente não trabalha na neuro, bem difícil. Né? Já falei para vocês que nesses casos, especialmente no caso dos benignos, né, especialmente dos meningiomas, muitos eles vão a óbito por outras causas também, tá? Em cães, tirando os felinos, né, o prognóstico é mais reservado, e o que a gente nota é que a literatura é muito conflitante, né? A gente vê trabalhos com uma perspectiva muito ruim, trabalhos com uma perspectiva excelente, então varia muito, o N não é muito grande, né, desses trabalhos, então tem muito conflito na literatura sobre isso. Né? Associando a radioterapia, a gente vai ter também resultados variáveis, né? Mas se você for comparar diversos trabalhos, eles variam desde 5 meses até 10 meses, a depender da literatura, mas também vai variar pelo tipo tumoral que você tiver. É legal a gente entrar um pouquinho em alguns detalhes sobre meningioma, porque, como eu disse, eles são realmente de longe os mais comuns. Né? Então, tem algumas particularidades que é interessante conhecer. Nos gatinhos, os meningiomas, eles em geral vão vir ali acima das convexidades do cérebro. É o local mais comum deles aparecerem. E eles são assim, quem já operou o crânio e já tirou o meningioma de gato, sabe? Eles literalmente se destacam do encéfalo. É, tipo, muito gostoso. É bonitinho mesmo, porque você ressecciona a meninge, né, ao redor ali da lesão, ela destaca, não existe aderência, né? É delicioso operar meningioma de felino. Uma pena que os tutores não topam tanto, né? Mas olha só, ele sai e fica literalmente a depressão, o buraco de onde ele saiu. Mas você tem que fazer muito pouca divulgação, muito pouca manipulação no tecido cerebral. É por isso que eles têm prognóstico tão bom. Eles são de fácil remoção. Aqui até tem um trabalho, né, só para demonstrar, até para mostrar a comparação do transcirúrgico com a ressonância, né? Olha o tamanho desse meningioma massivo, aqui no hemisfério direito, né? E aqui demonstrando o craninho desse bichinho é desse tamaninho aqui, né? Aqui o lado do hemisfério foi uma abordagem... Deixa eu ver qual foi a abordagem. Foi uma abordagem transtentorial. E esse meningioma totalmente removido, ele sai exatamente assim, fica esse buraco, não se assustem, porque é assim mesmo. E na hora que ele é removido, né, é feito o fechamento dessa calota, né, padrão. Obviamente, o material é encaminhado para o histopatológico.
E aí eu trouxe esse caso justamente para demonstrar esse exemplo. Um meningioma imenso num gato, né? Quando ele deu entrada, ele tinha alterações neurológicas graves, né? Ele tinha perda de propriocepção consciente, né? Quase ausência de propriocepção consciente nos 4 membros, né? Ele tinha muito retardo, né, no posicionamento dos 4 membros e não andava, né? E depois das 48 horas seguintes à cirurgia, né, ele gradualmente teve resolução total dos sinais dele, né? 3 dias depois foi para casa, 4 meses depois da cirurgia, o gato retornou para um estado normal de atividade, né? Então, eles têm prognóstico muito bom, eles têm uma melhora muito boa, né? Justamente pelo fato de que, além de serem tumores que nascem em locais melhores do que nos cães, eles são tumores que são facilmente destacáveis. Nos caninos, a gente tem 2 locaizinhos que eles gostam de aparecer, tá? Um também é comum nas convexidades cerebrais, só que neles a gente tem um pouco mais de dificuldade de ressecção, então tem maior chance de lesão iatrogênica, né? É aquela história deles saírem com sequelas, saírem piores do que entraram, ou terem aquele momento de transição em que ele tem uma piora para depois melhorar. Mas eles também gostam de nascer em tronco encefálico e cerebelo, próximos ali. Eles amam essa região, né? Na verdade, na minha rotina, eu praticamente só vejo eles nessa região, assim. É muito comum. Quando eles estão ali na região, né, acima das convexidades cerebrais, eles aparecem já muito grandes, porque eles ficam ali crescendo silenciosos por muito tempo, né? E acabam demorando mais para gerar sinal clínico. Mas é essa regiãozinha aqui que eles têm mais predileção. Vocês vão ver várias imagens aí de exemplos, né, desses casos aí. Bom, a gente falou dos tumores primários, que são os que nascem no encéfalo. Agora nós vamos falar dos secundários, que nasceram em outros locais e que foram parar no encéfalo, tá? A gente está falando de neoplasias que são metastáticas ou que afetam o encéfalo por extensão local. Vamos supor, você tem um tumor, né, da parte óssea do crânio, e aí esse tumor invade, ou então você tem um tumor em narina que vai invadir o crânio, ou você tem um tumor em bula timpânica que vai invadir o crânio, e por aí vai, tá? Deixa eu só silenciar. Pronto. Bom, a gente também observa, em geral, em pacientes de meia idade a idosos, tá? O que a gente observa mais na literatura, né, são mais em raça, a gente observa mais em raças mestiças, seguidas dos Goldens e Labradores, realmente é comum, já vi bastante em Golden e Labrador. A gente vai ver até nos casos, tem um Golden e um Labrador. A gente tem um acometimento e progresso de disfunção neurológica muito mais rápido, porque a gente está falando de neoplasia maligna, né? Quem fez metástase ou quem tem característica de invadir outras estruturas ali adjacentes, em geral, tem comportamento mais agressivo. Então, a gente vai esperar a evolução mais rápida, tá? Nos metastáticos, a gente observa, né, os carcinomas mamários, carcinoma pulmonar, prostático, o hemangiosarcoma e melanoma, eu vejo muito, até pós-mortem, eu tenho uma imagem de pós-mortem para mostrar para vocês, e os linfossarcomas também, tá? E os ossos, claro, né? A gente tem os ossosarcomas, né, que podem aparecer em crânio, não é tão comum, é mais comum eles existirem no esqueleto apendicular, mas eles podem aparecer em crânio e invadir ali as estruturas também. Aqui tem um exemplo de um tumor primário externo ao crânio invadindo a região intracraniana. Essa aqui é uma paciente husky siberiana, isso aqui é uma imagem de tomografia, tá? Ela começou com sinais de acometimento nasal, né, descarga nasal, inicialmente purulenta, na sequência descarga nasal sanguinolenta, né, foi tratado como paciente de rinite, antibiótico melhorava, depois piorava de novo, aí ela foi progredindo até começar a ter uma manifestação oftalmológica, né, ela passou a ter uma protusão do globo, e assim ela foi ao oftalmo, no exame observou-se no fundo de olho uma massa, né, retobulbar, e aí indicou-se fazer a nucleação e a biópsia, né, e aí diagnosticou-se um adenocarcinoma, né? Só que na época, né, os tutores optaram por não ir para exame de imagem para poder mapear realmente o grau de invasão e a origem desse tumor. E aí, muito pouco tempo depois disso, ela já passou a desencadear quadro neurológico, né? Passou a fazer inclinação de cabeça, tendência de rolamento, tetraparesia não ambulatória, parou completamente de andar e assim ela seguiu durante um tempo. Quando ela chegou para mim, ela já estava nessa situação aqui, ó. Aqui é a narina, né? O pálito, o céu da boca está aqui. O crânio tem esse limite, né? Aqui o osso já está todo destruído, a gente teria que ter calota craniana aqui. E essa região aqui, que está toda tomada de tumor, né, ela deveria também ser toda tomada de ar, né? Isso aqui é seio frontal. E está todo tomado de tumor mesmo. Provavelmente a origem dele foi aqui, né? Seio nasal ou frontal. E aí aqui a gente teve destruição de grande parte, né? Do osso da calota nessa região, infiltração para a região onde existia a córnea anteriormente, né?
Aqui a gente vê que no contralateral o olhinho está no lugar, aqui a gente não tem mais olho, mas já tomou toda a região onde deveria estar a córnea, a órbita, né? E invadiu aqui a região de bulbo olfatório, córtex frontal dessa paciente. E aqui a gente vê até uma perda de definição desse parênquima aqui nessa região, um quadro neurológico bem severo. Ela foi para a eutanásia muito pouco tempo depois. Aqui, eu quis confrontar essas duas imagens, uma de arquivo pessoal meu, né, uma necrópsia que eu fiz, de uma paciente que a gente presumia uma metástase, né, de uma neoplasia maligna, e aqui um exame de imagem, uma ressonância, para mostrar o que a gente vê na ressonância quando a gente tem exatamente esse caso. Isso aqui era o caso de um melanoma, que fez metástase para encéfalo, e foi exatamente assim, aqui, ó, tem uma bolinha na base do cerebelo aqui, e outra na região de córtex cerebral, várias, né? Aqui tem até um outro cortezinho separado que tem outra, então isso aí bem difuso, isso aqui na imagem apareceria dessa maneira. Essas metástases, elas são bem difíceis de serem visualizadas na tomografia, a tomografia não me dá tanta definição quanto a ressonância para parênquima. Então, pode ser que eu nem tenha esse diagnóstico se eu pedir uma tomografia. Em geral, a ressonância é que vai nos ajudar nisso. Olha só, sempre que a gente vê múltiplas bolinhas, né, a gente já pensa em metástase, né? Massa única, a gente, em geral, pensa em tumor primário. Bom, claro que, como sempre, o diagnóstico definitivo é sempre por biópsia, né? O presumido pela neuroimagem. Na medida que a gente tem melhora no acesso a essas técnicas, né, tomografia e ressonância no Brasil, e na medida que a gente também tem mais especialistas, né, a gente consegue conduzir esses casos melhor, né, melhorar a nossa acurácia diagnóstica, e a gente acaba conseguindo conduzir melhor esses pacientes e até diagnosticar mais cedo. Tá? Mas a maior parte dos pacientes ainda, os tutores não autorizam operar, realmente, né, a quantidade de casos que a gente tem, a quantidade que converte para cirurgia é muito baixa. Mas a gente consegue ter uma boa noção, e eu trouxe essa imagem aqui de humano, que ela é bem ilustrativa, para a gente ter uma noção da diferença na imagem que a gente tem numa neoplasia benigna para uma neoplasia maligna. Olha a diferença. Em geral, os benignos, eles vão ser mais homogêneos, eles vão ser mais bem delimitados, e eles mais empurram o tecido do que infiltram no tecido. Aqui a gente tem um caráter heterogêneo, né? A gente já tem um caráter mais infiltrativo para os tecidos ao redor, né? Já é um padrão visual um pouco diferente. Aí, na hora que a gente associa essa imagem com uma clínica compatível, né, um paciente que está com evolução, né, mais rápida, né, com sinais mais severos, a gente acaba presumindo benignidade ou malignidade, né, e conseguindo conversar com o tutor nesse sentido. Bom, tratamento das neoplasias intracranianas secundárias. Muita coisa é muito parecido, né, tratamento suporte ou tratamento definitivo. Só que, no caso das secundárias, é muito difícil a gente indicar o tratamento definitivo, né? Pensar numa cirurgia, porque na maior parte das metástases, ou a gente já tem tudo tomado, ou tem múltiplos nódulos, múltiplas lesões, a maior parte acaba ficando realmente no tratamento de suporte, tá? O tratamento cirúrgico, ele envolveria remoção cirúrgica, né? Citorredução também. A radioterapia e a quimioterapia poderiam ser indicados também. A quimio, ela fica mais no plasmocitoma e no linfossarcoma, mas tem alguns colegas oncologistas que eu já encaminhei paciente até com meningioma, né, que eles fizeram a tentativa de manter uma citorredução de tumores que não eram possíveis ser removidos completamente, né, com quimioterápico, né, em geral lomustina. Mas a gente sabe que realmente tem muitas limitações nesse sentido, tá? E a dificuldade é que muitas vezes a gente não vai conseguir biopsiar, vamos supor. Se a gente sabe que a gente tem, que é um paciente que tem um hemangiosarcoma metastático, né? Se a gente vê uma imagem em ressonância ou tem uma clínica compatível, a gente vai presumir que seja metástase. Mas muitas vezes nós não vamos ter certeza também, tá? Então, muitos deles vão para tratamento de suporte, na maior parte das situações. Tá? Como eu falei para vocês, raramente a gente tenta o tratamento definitivo, né, dos metastáticos. Esses carcinomas, né, de seio nasal ou seio frontal, aqui é um exemplo meu, mas isso aqui é literatura, né? Com invasão na cavidade craniana, a gente tem um prognóstico, mesmo a curtíssimo prazo, muito ruim. E é o que a gente nota mesmo, bem agressivo. E a gente tem aqui uma situação que a gente pode pensar em tratamento cirúrgico, sim, com evidência boa de aumento de sobrevida, que é no osteosarcoma multilobular em cão, né, que seria uma neoplasia de parte óssea, né, infiltrando para a região interna do crânio. Em geral, nesses casos, né, a gente pode ter uma indicação de ressecção cirúrgica rigorosa, né, a gente pode substituir essa calota craniana lesionada por uma malha em titânio. Eu acho que tem até um caso para mostrar para vocês que eu usei uma malha, e dá para vocês verem depois como é. E existe evidência de um aumento razoável de sobrevida e conforto para esses pacientes também. Então, é algo a se considerar.
Essas neoplasias, né, que têm caráter mais invasivo e que são acessíveis cirurgicamente de alguma maneira, né, se abordadas, elas têm que ser abordadas com muito mais cautela, porque como vocês viram naquela comparação, elas têm caráter de infiltração. Então, muitas vezes você não sabe onde termina o tumor, onde começa o tecido normal, né? Então, existe muito mais chance de lesão iatrogênica ainda, né, para complicar mais ainda a situação. Bom, tendo falado de neoplasia primária e neoplasia secundária, vamos passar rapidamente por abordagem cirúrgica. Claro que a gente não tem tempo, né, de aprofundar nisso aí, mas, nossa, eu acredito que eu vou até estourar, não sei como é que é depois de palestra na frente de mim, depois vocês me contam. Mas vamos lá, eu vou passar rapidamente para vocês conhecerem os acessos, né, das cirurgias cranianas. A gente vai escolher nossa abordagem cirúrgica para crânio baseado em onde o tumor está, o tamanho dele, a consistência prevista de acordo com a imagem, né, e a cirurgia vai depender do objetivo. Eu quero uma biópsia, eu quero tentar ressecção total? Como que a gente pode chamar as abordagens cirúrgicas para crânio, né, diferenciá-las? Né, a gente pode diferenciar entre craniotomia e craniectomia, tá? A craniotomia é quando você vai abrir o crânio e vai fechar de novo. Basicamente, você vai remover uma porção da calota craniana, ter acesso e depois reposicionar essa calota craniana no local, né? Com várias maneiras aí de reestabilização, com placas para crânio, né? Com fios de cerclagem, com cimento ósseo, tem N maneiras de fazer isso. A craniectomia é quando você remove a calota e não retorna com ela, no caso de um sarcoma, por exemplo, né? Aí existem implantes, em geral metálicos, que a gente utiliza para poder substituir essa calota e proteger as meninges e encéfalo. Aqui são os acessos, né, para vocês conhecerem, para entender a nomenclatura e saber onde a gente consegue acessar com cada uma dessas abordagens, tá? A craniotomia ou craniectomia transfrontal vai nos permitir acessar exatamente a região frontal, tá aqui em verde, tá? Lobos frontais, direito e esquerdo, e a gente consegue também acessar bulbo olfatório. Tá? Essa é a região bem da frente do crânio. Em geral, a gente faz, né, uma craniotomia, né, em losango, né, ou em diamante, que a gente fala, e acessa o seio frontal e imediatamente após entra na calota craniana e tem acesso a esses dois lobos. A craniotomia ou craniectomia rostrotentorial vai nos permitir acessar os lobos parietais. A gente pode, né, trabalhar com a abordagem só direita ou esquerda ou ambos os lados em associação com massas mais extensas ou que estejam ali entre os dois lobos. E a craniotomia ou craniectomia suboccipital, que fica ali próximo da região de cerebelo, tronco, né? E o lobo occipital também. É uma abordagem que, particularmente na minha rotina, é uma das que eu jamais fiz na vida, porque justamente pelos meningiomas serem muito comuns e eles adorarem esse lugar, é o que acaba mais aparecendo para mim, e com pacientes com muita disfunção motora e que os tutores acabam topando mais fazer. Né? Então, tem vários exemplos aí. Bom, vou passar direto para a medula espinhal, até para conseguir fazer o conteúdo todo com vocês. Mas, terminando as abordagens de crânio, nós vamos falar de neoplasia de medula espinhal e um pouco das abordagens cirúrgicas também, tá? Vocês vão ver que tem muita coisa que vai ser comum, mas tem uma coisinha que diferencia um pouco, né? Tudo que a gente fala de neoplasia de coluna vertebral barra medula espinhal. Por que eu sempre ponho isso aqui no título, né? Coluna vertebral barra medula espinhal, porque a gente está falando de todas as neoplasias que podem existir ali ao redor, que comprometam de alguma maneira a medula e que desencadeiem um quadro neurológico, né, relacionado àquele segmento ali. Tá? Então, nem sempre vão ser tumores na medula, mas às vezes eles vão ser tumores que vão repercutir na medula, tá? Outra diferença grande é que a gente vai classificar a localização deles, daqui a pouco eu vou explicar isso com imagens, tá? Mas primeiro vamos fazer da mesma forma, eu vou dividir nos tumores primários, ou seja, os que nascem, né, no parênquima da medula, tá? E depois a gente vai falar dos secundários, que é os que estão fora da medula, mas repercutem na medula, ou que vêm metastáticos de outros órgãos, tá? Tumor primário, que nasceu ali no sistema nervoso, tá? Ou ele vai nascer do parênquima da medula, ou neuronocélula da glia, mesma coisa do encéfalo, lembra? Ou dos tecidos de revestimento, mesma coisa, o externo meninge, o interno epêndice, tá? Eles têm importante predileção pela medula cervical alta, e, gente, é demais. Ou eles vão nascer, especialmente os meningiomas, né, que é o clássico tumor primário. Exatamente, aqui eu tenho uma imagem de tomografia, né, aqui é a região occipital, final do crânio, primeira vértebra cervical, segunda vértebra cervical. E aqui, né, o nódulo, depois eu vou conseguir mostrar esse caso melhor para vocês, vocês vão ver todos os cortes. Mas ou eles vão nascer aqui, perto de cerebelo e tronco, ou vão aparecer aqui
em C1, C2, né, na medula cervical alta. É onde eles mais adoram aparecer, eles têm predileção. Então, assim, tem sinal neurológico de cervical alta, tetraparesia progressiva, crônica, paciente idoso, né, dor em cervical alta, pensem nesse tipo de tumor, que eles aparecem muito ali. Os primários, novamente, assim como o encéfalo, são mais comuns do que os secundários, né, os metastáticos, né, os secundários, eles também, conforme a gente já discutiu para encéfalo, são mais agressivos, por quê? Porque são malignos, né? Eles vão ter evolução mais rápida, prognóstico desfavorável, na maior parte das vezes, tá? E em ambos os casos, a gente vai ter uma evolução progressiva dos sinais, né? Mas esses sinais, como que eles vão se apresentar no paciente? Do que eles vão depender? De que eles vão depender? Da localização de lesão de novo. Lembra? Tudo depende da localização da lesão. Então, o sinal clínico é variável. Por exemplo, aqui na cervical alta, eu vou ter um paciente que vai ter disfunção neurológica do pescoço para baixo. Então, ele vai ter uma tetraparesia progressiva, né? Vai começar com fraqueza, tendência de queda, déficit proprioceptivo brando, depois ele vai evoluir para quedas constantes, cair, né, com as patinhas, a cabeça de frente para o chão, até o ponto que ele não vai conseguir levantar, ele vai ter dor, aqui a dor aparece, tá? Porque dentro da cacholinha não dói, né? Porque ali, o cérebro, né, isso é algo que eu acho muito bonito na neurologia. O cérebro não sente dor, né? Ele é o centro de processamento da dor, mas ele não sente dor. A partir daqui para baixo, né, medula para baixo, a gente já tem as fibras que captam a dor. Então, ali a gente vai ter sensibilidade dolorosa. Então, a gente vai ter dor naquele ponto, né? Agora, se eu tiver uma neoplasia aqui em tórax lombar, eu não vou ter manifestação neurológica em torácico, eu vou ter o pélvico, né, começando, né, com uma paresia discreta, evoluindo com uma paresia mais grave, muita dor, né, retenção urinária. Então, os sinais vão depender disso e a magnitude e os membros afetados vão depender de onde esse tumor está. E aqui a gente tem classificações que a gente precisa seguir, que nos ajudam muito, porque a gente sabe qual tipo de tumor gosta de nascer mais em cada lugar, tá? Vamos começar entendendo, né, essas classificações para ajudar vocês, na oportunidade de vocês verem uma imagem, até cogitar o que pode estar nascendo, crescendo ali. Aqui, se a gente olhar essa imagem, a gente está vendo, né, cortes diferentes da coluna e da sua relação com a medula espinhal. É como se aqui em cinza a gente tivesse a medula, aqui ao redor em branquinho a gente tem a meninge, né? Vamos chamar de dura mater, né? Que a gente pega ela como parâmetro, né? Extradural ou intradural. Então, extradural é tudo que está fora da meninge. Tá fora da medula, fora da meninge. Então, pode estar na vértebra, pode estar entre a vértebra e a meninge, né? Aqui, por exemplo, é um exemplo de um tumor de vértebra, né? Como se a vértebra tivesse que ser toda abertinha aqui, uma bolinha certinha, o canal vertebral. Mas a gente tem um tumor ou cartilaginoso ou ósseo que está crescendo aqui, está esmagando tanto a meninge quanto a vértebra de baixo para cima. Então, na imagem, a gente vai ver algo parecido com isso, né? Muitas vezes os tumores ósseos vão fazer isso, né? O osteosarcoma, o condrosarcoma, o plasmocitoma, o fibrosarcoma, né? Os hemangiosarcomas, eles gostam de aparecer ali mais lá fora, né? Próximo ali aos vasos sanguíneos também, aos seios venosos que passam, né, bem aqui embaixo, né, tem dois seios venosos que passam de cada lado, né, e a gente pode ter também os metastáticos, que aqui a gente está falando de tumor primário de vértebra, né, aqui, esses aqui, apesar de serem malignos, eles são primários da vértebra e comprimem a medula por proximidade, e os secundários, na maior parte das vezes, são os carcinomas, diversos carcinomas, tá? Aí eu vou falar, além da literatura na minha casuística, eu vejo muito tumor de mama fazendo metástase para a coluna, para a vértebra, para a região ali, né, perimedular, tá? Ou presumidos ou confirmados, né? Alguns presumidos porque tiveram tumores de grande porte na mama, que foram operados, né, voltaram ali nas mamas adjacentes, foram operados sem a remoção da cadeia toda, voltaram, tumores de grande porte, e aí a paciente teve metástase pulmonar e surgiu lesão na vértebra. E alguns confirmados, né, no histopatológico também. O linfossarcoma, né, que existe nas duas espécies, mas vai ser mais comum nos felinos também. Ele aparece ali do lado de fora e fazendo esse comportamento extradural, fora da dura mater. A gente já tem a classificação, que é a que eu mais vejo, que é a intradural extramedular. Aqui, mesma coisa, a gente tem a vértebra, né? A medula está em cinza, e o pretinho é essa parte aqui que tem a delimitação entre a medula, né, e a vértebra, que é a membrana, né, a aracnoide, desculpa, a dura mater, e o nódulo ele vai surgir entre a meninge, entre a dura mater e
a medula, né? Então, ele nasce encarcerado dentro da meninge, né? É até bonitinho de ver, eu tenho imagem de cirurgia para mostrar para vocês logo, logo. Então, a medula está aqui, a membrana, né, a meninge está aqui, né? E esse tumor, ele nasce entre uma coisa e outra. Os meningiomas, que são os mais comuns, amam nascer aí, por isso que a gente vê muito, tá? E aí, o que acontece com eles? Eles vão crescendo e vão comprimindo a medula contra a própria dura mater, né? E a medula fica esmagadinha ali dentro. Meningiomas amam nascer ali, tá? Eles adoram nascer ali. Mas tem um outro também, péssimo, chamado tumor maligno de Maia de nervo periférico, agressivo, né? Péssimo prognóstico, que ele gosta também de nascer aqui, até porque, olha só, o nervo periférico sai logo daqui, a gente tem as duas raízes, né? Então, se o tumor nasce aqui, ele pode fazer esse comportamento intradural extramedular, tá? E a gente tem os intramedulares, né? Se a medula está em cinza, a dura mater está aqui, né? E a gente tem o espaço entre a dura mater e a medula. Aqui em pretinho seria o tecido. Então, ele está dentro da medula, né? Ele é um tumor da medula. Eles são tumores mais raros. Eu tenho um caso para mostrar para vocês. A maior parte das vezes, ependimomas e astrocitomas. Né? Lembrando que o ependima é o revestimento interno, o sistema nervoso, né? E o astrocitoma é o tumor que vem de astrócitos, né? Esses são primários, eles são do próprio tecido nervoso. Quando eles são secundários, ou seja, eles vêm de outros órgãos, são metastáticos, a gente vai ter os hemangiosarcomas e muitos carcinomas de célula de transição. Também já tive muitos de célula de transição, tanto para medula quanto para vértebra também. Eu estou até com um paciente há bastante tempo em cuidado paliativo, é presumido, né? Mas ele já está metastático, né, para vários locais, que são secundários. Nos felinos, a gente tem muitos linfomas dessa forma, tá? Lembrando que linfoma em felino, ou tumor em medula, ou próximo de medula em felino, pesquise por FeLV. Muitos são secundários a FeLV. Bom, tratamento das neoplasias com envolvimento medular, né? Que a gente vai mais rápido porque muita coisa é comum, tá? As duas questões. A gente acabou de falar de tumor de bainha de nervo, né? Depois eu vou dar alguns detalhes, porque esse aqui é uma imagem de necrópsia de um tumor de bainha, tá? Tratamento, o que eu acho mais realmente efetivo que a literatura mostra é a remoção e citorredução. Na maior parte das vezes é a indicação, é o que vai nos permitir uma melhora rápida dos sinais do paciente. Muitas vezes isso é bem acessível, bem mais fácil de fazer até do que numa craniotomia, né? Com exceção dos tumores intramedulares que acabam tendo prognóstico pior, porque você acaba tendo uma chance muito grande de promover lesão à medula para poder ou fazer uma biópsia ou remover esse tumor, tá? Podendo ser associado também à radioterapia, quimioterapia, a depender do tipo tumoral. Tá? A terapia de suporte, nesses casos, isoladamente, gente, tem um prognóstico muito ruim. Por quê? É tudo muito pequeno, né? O canal medular é muito pequeno, em geral, quando os sinais aparecem, os tumores estão grandes. Eu vou mostrar para vocês. Em geral, já vai ter um comprometimento de 80% a 90% do canal, quando a gente consegue ter acesso a esses pacientes, diagnosticá-los, né? E operá-los. Então, na maior parte das vezes, quando você diagnostica, esse paciente ou vai para a eutanásia, porque as disfunções e a dor vão ficar muito rápidas, vão ficar muito ruins, muito rápido, ou no máximo em meses, né, com cuidado paliativo ali, porque isso vai gerar um grau de disfunção motora importante, a dor acaba ficando refratária e grave, né, e é muito, muito feio de ver realmente o quadro na evolução, e acaba não havendo muita resposta, né. A analgesia, nesses casos, é importantíssimo, são quadros que envolvem dor importante, tá? Cães com tumores na vértebra, né, da parte óssea mesmo, a gente vai ter na literatura uma média de 135 dias de sobrevida, né? Só que a literatura que traz isso para nós traz diversos tipos de tratamento diferentes, então é muito difícil a gente pontuar a sobrevida pensando só na localização desses tumores, né? As informações, elas são ainda escassas na literatura nesse sentido, e faltam estudos com N grande com cada tipo tumoral, com cada tipo de tratamento. Então, acredito que com o tempo vão surgir mais literaturas nesse sentido. Tá? Já quando a gente tem outro trabalho que nos mostra o tratamento cirúrgico sendo empregado em todo mundo, a gente já tem uma média de sobrevida de 19 meses. Você vê como muda, né? Aí a indicação cirúrgica é bem pesada mesmo, né? A chance acaba morando aí, né? De um tempo maior de vida e até de qualidade de vida, às vezes, né? Mesmo se o animal mantiver disfunções motoras importantes. Pode ser associado, conforme eu já falei, à rádio, né? E nesse trabalho mostra a associação da cirurgia com a rádio, subindo aí a sobrevida para 18 a 78 meses. Mas, de novo, em geral, os trabalhos falam de vários tipos tumorais, né? Então varia demais, né? É difícil a gente, como é que chama? Refinar essas informações, mas a questão é que precisam existir mais trabalhos com cada tipo de tumor, com cada tipo de tratamento. Quanto mais a gente for tratando esses pacientes, mais a gente vai ter condição de ter informação mais fidedigna, né? Aqui eu ia falar para vocês, né?
para vocês se situarem, aqui está a medula espinhal, e aqui a gente vê, né, esses toquinhos aqui saindo, né, de cada segmento. Cada ramo de nervo periférico, né, que sai dali, as raízes dos nervos, e aqui você já vê, né, na região da raiz da inervação periférica, saindo uma massa, né, que se estende por um trajeto longo desse nervo, mas aqui a gente consegue ver que ela infiltra também para dentro da medula. Lembra que eu falei que os tumores, esse aqui é um tumor maligno de bainha de nervo, e aqui o tumor maligno de bainha de nervo, ele tem a tendência de ficar intradural extramedular, entre ali as duas coisas, mas ele também pode fazer o que a gente chama de padrão misto. Isso aqui é um exemplo clássico de padrão misto, ele está no nervo, né, ele infiltra e ele está aqui dentro, né, entre a dura mater e a medula. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma classificação em padrão misto, tá? Ele é bem agressivo, evolução bem rápida. Aqui, vamos dar alguns exemplinhos, né, das neoplasias que têm envolvimento medular. Esse aqui é um caso de um labrador idoso, né? Olha só o comprometimento dele com relação à região da pelve mesmo, né? Só para vocês se situarem, essa é uma imagem de tomografia da região da pelve, né? Então, aqui a gente tem o ilho, né, direito e esquerdo. Aqui a gente tem a região da vértebra, se não me falha a memória, que já era L7, né, lá no fim da vértebra lombar, região de transição de caldequina. A gente está falando de envolvimento medular, mas aqui a gente não tem medula, só tem fibra da caldequina, né? Um paciente que tinha dor intensa, incontinência urinária, né, durante um tempo relativamente longo de evolução, né, e fraqueza importante nos membros. E aí, quando ele foi para exame de imagem, né, a gente consegue ver um comprometimento, né, lesão lítica proliferativa na região da pelve, e bem na transição aqui, né, entre a região da vértebra, né, da articulação mesmo, entre a pelve e a vértebra, onde a gente tem realmente bastante cartilagem, né? E aqui a gente vê que a massa, ela progride, né, para a região de partes moles, tá vendo? E aqui ela destrói a lateral da vértebra toda e infiltra, né, na região onde existem os feixes de nervos da caldequina, tá? Esse paciente, né, ele foi para intervenção cirúrgica, né, a gente sabia que realmente sem condição ali de fazer uma ressecção, né, de grande porte ali desse tumor, e no caso dele, ele tinha um condrosarcoma bem diferenciado, o objetivo era diagnóstico para encaminhar ele para um tratamento de suporte, talvez até envolvendo químio, mas como esperado nesses casos, né, de neoplasia em vértebra, né, o prognóstico é muito ruim. Né, ele foi a óbito muito poucas semanas depois da intervenção. Não deu nem tempo da equipe de oncologia começar a trabalhar com ele. Né, conseguimos melhorar a dor, conseguimos melhorar os sinais, né, fazer um cuidado paliativo, mas tempo de sobrevida curto. Aqui um outro caso que é bem bonitinho ver na imagem. Isso aqui é um corte da vértebra, imagem de tomografia, com contraste intratecal, contraste feito, né, para conseguir avaliar a distinção ali da medula, né. Então, aqui é a parede da vértebra, como se a gente tivesse, né, a coluna vertebral vista de lado, a gente fez um corte e está vendo ela como se fosse um salaminho cortado, né? E aqui a gente consegue ver a borda da vértebra, a parte óssea, né? E a medula é essa porção aqui esmagadinha, o canal vertebral é tudo isso, né? A medula está toda esmagadinha aqui nessa lateral, aqui em branco a gente vê o contraste, e vocês conseguem ver que o contraste, ele tenta passar, faz um halo bem fino aqui, e passa aqui por fora, né? Isso é a clássica imagem, acho que eu não vou ter aqui do esquema para comparar, clássica imagem do tumor, que é intradural extramedular. Então, dá para ver até a distinção entre a medula e o tumor, ou seja, não é um tumor que está na medula, a medula está esmagadinha, né? E a parte interna aqui da meninge também fazendo um halo bem fininho, né? Por causa do tamanho do tumor, entre esse tumor e a dura mater, né? A meninge. Esse foi um paciente que a gente operou, ela, né, tinha um meningioma meningotelial, né? Meningioma também, ele tem predileção por essa região. Outro caso, que é aquele que eu coloquei exemplificando ali, C1, C2, mesma coisa, a gente consegue ver aqui é o finzinho do crânio, primeira vértebra cervical, segunda vértebra cervical. A medula está aqui, o contraste está em branco, passando dos dois lados, e aqui ele consegue passar entre a medula e a massa e ao redor da massa. Então, a localização dessa massa é intradural, extramedular. Tá? Probabilidade imensa de ser um meningioma, cervical alta, redondinha e com esse padrão. É exatamente isso aqui. A gente pega o esquema e joga para cá, é isso aqui que a gente vê. Esse paciente tinha meningioma de grau 1, meningotelial. E as abordagens cirúrgicas para medula espinhal, pensando nisso, né? Que uma outra massa nessa região também bem típica.
né? A gente também vai se basear na localização da lesão, claro, né, na extensão dessa lesão e qual que é o nosso objetivo. A tentativa de resseccionar, parcial, total, só biópsia, né, depende muito disso. Aqui a gente tem as 3 mais comuns, né? A gente não consegue se aprofundar nisso, é um tema bem complexo, mas eu coloquei as 3 mais comuns que a gente usa para tumor, tá? Que acaba sendo um pouco diferente em muitos casos do que no caso das abordagens para hernia de disco. A gente tem que ter uma abordagem mais ampla, com mais visualização e com mais capacidade de trabalhar essa medula. Tá? Aqui é uma imagem de laminectomia dorsal. Na laminectomia dorsal, a gente tem, né, a remoção da lâmina da vértebra, né, na região dorsal da vértebra, que pode ser uma ou mais vértebras, né, sendo até 3 adjacentes. E assim a gente consegue uma boa visualização de cima para baixo. Então a gente vai conseguir avaliar a porção dorsal dessa medula. Por que é importante a gente saber que a gente vai ver a região dorsal da medula? Porque se eu tiver uma neoplasia que está ventral, essa abordagem não funciona para mim. Então a gente vai usar essa linha de ressecção em massas mais extensas, que estejam podendo estar lateralizadas, mas mais dorsalizadas, né? E aí a gente vai conseguir ter um acesso melhor, né? Uma visualização boa e uma capacidade de trabalhar sem manipular tanto a medula. A famosa hemilaminectomia, que a gente conhece de longa data para ressecção, né? Para remoção, na verdade, né? Das hérnias de disco, tá? Mas elas são úteis para ressecção de tumores muito lateralizados, que estão bem do ladinho, porque aqui a gente já vai ter uma visualização lateral dessa medula, podendo ser pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, a depender da imagem, né, de como a imagem nos orientar. E aqui é um desenho esquemático que mostra a técnica para a hérnia de disco. Mas isso pode se estender para uma abordagem bem mais ampla, né, que vai nos permitir ver uma área ampla de medula, né, e a gente pode fazer essa janela em 3 espaços adjacentes também, ou em 5 intercalados, né? Em geral, para tumor, a gente não precisa fazer intercalado, a gente vai terminar uma parte, às vezes, massa única. Mas a gente pode chegar até 3 espaços intervertebrais, né, em uma janela conjunta. Por que só 3? Porque mais do que isso, eu vou desestabilizar a biomecânica da coluna. Tá? Então, a gente tem esse limite de 3 na sequência. Tá? E aqui é uma abordagem que é bem rara de ser feita. A gente faz bastante, porque é justamente para cervical alta, que é uma abordagem chamada laminotomia dorsal de C2. O que é uma particularidade interessante dessa técnica? Ela só é feita em C2, na segunda vértebra, né, da cervical. Justamente por isso ela se chama laminotomia dorsal de C2. Mas por que ela é tão importante para nós? Lembra que a maior parte, especialmente dos meningiomas ou dos tumores primários que sejam, né, do sistema nervoso, eles aparecem na região cervical alta? Então não é comum a gente ter que abordar essa área para resseccionar tumor. Quem entende um pouco mais de cirurgia de coluna sabe que na hérnia de disco cervical, na maior parte das vezes a gente faz abordagem ventral, né, que é o slot ventral. Só que no tumor a gente não consegue trabalhar com uma janelinha minúscula, que é só para remover uma hérnia, né? E muitos tumores, às vezes, não vão estar ventrais, vão estar lá laterais, dorsais. Então, essa abordagem é riquíssima para nós, ela nos permite uma visualização bem legal, tanto das laterais quanto da região dorsal da medula. Tá? Mas por que eu não posso, então, Natália, ir lá na C2, aqui, e tirar a lâmina de C2 igual eu fiz aqui com o resto? Porque aqui tem uma particularidade. Entre C1 e C2, eu tenho aqui o ligamento, né, dorsal, que tem a característica de estabilizar toda a coluna cervical com relação ao crânio. Tanto que a gente sabe que existe a condição que é a instabilidade atlantoaxial, que o animal não tem a porção óssea, que é a inserção desse ligamento aqui, e existe instabilidade vertebral. Então, se eu tiro essa tampinha aqui inteira e não volto com ela, eu vou tirar a inserção do ligamento. Então, as minhas 2 vértebras vão ficar soltas. Eu posso correr um risco imenso desse paciente depois ter instabilidade grave e até ir a óbito. Então, é a única vértebra que eu não consigo tirar a tampinha dela. Não posso ir lá e fazer a laminectomia dorsal. Como que a gente faz essa abordagem? Né? A gente vai fazer um corte, né, na lâmina da vértebra, mantendo, né, pelo menos 1/3 a 1/4 da lâmina da vértebra caudal, né, e 2/3, mais ou menos, na maior parte das situações, da porção cranial da lâmina da vértebra, né, do processo pinhoso aqui, e vamos fazer um corte e elevar essa tampinha. Eu tenho imagem de cirurgia, né, para vocês verem ao vivo aí como que funciona. Né, e aí a gente consegue elevar e ter acesso à porção dorsal inteira ali, da medula, na região de C2, né, da vértebra C2. Então, a gente consegue trabalhar, né, as neoplasias que surgem nessas regiões aí, nessa região especificamente,
com essa abordagem que é bem restrita para essa vértebra, né? Mas ela é muito útil para a neoplasia por isso, né? A gente não discute ela muito em outras aulas, quando a gente vai falar de estabilização por trauma, quando a gente vai falar de hérnia de disco, a gente não fala dela, porque é muito raro usar ela para essa finalidade, mas para tumor ela é bem rica para nós, bem importante, tá? Bom, são as principais metodologias cirúrgicas para essa finalidade. É óbvio que, como eu falei para vocês, a gente não consegue aprofundar, né, em neurocirurgia, né, é bem complexo para a gente falar tudo de neoplasia e falar de abordagem cirúrgica aprofundadamente na mesma aula, né, mas já dá para vocês terem uma noção do que a gente precisa de usar de abordagem, né, quais são as abordagens que a gente tem mais que lançar a mão. E aí, além disso, eu quis trazer alguns casos para a gente colocar um pouco isso em ordem na cabeça, né, pegar esse monte de informação e trazer para os pacientes do dia a dia. Né, porque o que vocês vão encontrar na maior parte das situações é o paciente que chega com um quadro neurológico específico, né, que existe uma grande dificuldade até em saber o que ele tem e por onde começar, tá? Então, vamos tentar ver passo a passo. Eu não sei se eu vou conseguir ver todos os casos com vocês, mas eu vou vendo aqui os horários, né? E eu vou vendo até onde eu consigo chegar. Eu vou pensando nos mais interessantes, se for o caso. Vamos lá. Primeiro caso é uma poodlezinha. Não é aquela, tá, gente? É outra poodle. E poodle também... Daqui a pouco a gente vai falar o que eles têm predileção para ter. Mas é uma poodle de 9 anos, fêmea. Ela deu entrada, né, com a queixa de que ela passou a caminhar torto, né? Passou a ter uma ataxia assimétrica, andava meio tortinha para um dos lados, né? Passou a ter desequilíbrio, né? Os tutores notaram piora mais evidente. Né? Ela já tinha um pouco de desequilíbrio antes, um pouco de ataxia, mas uma piora mais evidente de 3 meses para o momento da consulta, né? 3 meses de evolução, progressiva, tá? Foi submetida, né, previamente a um exame radiográfico que mostrou diminuição do espaço intervertebral. Diminuição do espaço intervertebral, vamos falar sobre diminuição do espaço e como ele pode atrapalhar a vida da gente, né? Aqui, ela foi interpretada como uma paciente com doença do disco, né, discopatia, e foi tratada como tal. Só que aí a gente tem que ter uma coisinha em mente. A radiografia simples, gente, ela não fecha em 99% dos casos diagnósticos de hérnia de disco, tá? Mas tem diminuição de espaço. Gente, qualquer paciente idoso tem uma chance imensa de ter uma diminuição de espaço intervertebral em algum lugar, tá? Muitas vezes, essa diminuição de espaço intervertebral, ela vai acontecer por uma desidratação de disco, ou até por uma hérnia de pequeno porte, que não tem, né, não é responsável por um sinal clínico dessa magnitude. Tá? Ou então, né, realmente, né, pode ter uma hérnia importante e ser o diagnóstico, mas não necessariamente vai acontecer. Tem muito paciente que chega com diminuição de espaço intervertebral, por exemplo, C2, C3, e tem hérnia em C4, C5 quando você vai fazer a tomorressonância. Tá? Então, né, diminuição de espaço não é diagnóstico de hérnia, tá? Não é. É muito raro você ter um diagnóstico de discopatia, isso só vai acontecer no raio-x quando você tem a hérnia calcificada e visível dentro do canal ali, tá? No forame. Então, tirem isso da cabeça, porque isso é a coisa mais comum na minha vida, na verdade, atender um paciente tratado há meses com discopatia e o quadro progredir. Então, lembrem sempre disso, tá? A tutora notou que, com o passar do tempo, né, além dessa ataxia assimétrica, ela passou a cair mais facilmente, ela andava meio tortinha e caía, né? Passou a ter fraqueza até que ela não conseguia mais se levantar. Só mexia a cabeça, né? Tinha uma tetraparesia, não ambulatória nesse ponto, né? Passou a receber codreitina, codeína, UC2, uma série de medicamentos nesse sentido, tá? Durante esse período, tá? E a apresentação, como que ela já estava? Ela já estava, né, com um quadro, né, com neurolocalização focal, dava para ver, né, no exame neurológico dela, que o quadro era bem compatível com o mesencéfalo, região de tronco encefálico, medula cervical alta, mas ela já tinha uma alteração do estado mental e tinha bastante dor, tá? Tinha alguns sinais também de tronco encefálico, algumas alterações, por exemplo, como pitose de pálpebra, anisocoria, né, discretas, mas tinha. Pulo do gato número 1 nesse caso, tá? Raio-x não fecha o diagnóstico de DDIV, já discutimos isso, tá? Lembrem disso. E pulo do gato 2, a gente tem um quadro progressivo, tá? Quadros progressivos não são doença de disco é aguda, tá? Não é progressiva e não vai causar uma alteração dessa magnitude, assim, progredindo, né, com meses de evolução, não vai ser assim que eu vou ter a curva da DDIV. Lembram do gráfico do início da palestra? Lembrem disso. Bom, vamos ver essa paciente. Aqui à esquerda a gente tem ela no pré-operatório, né, tetraparesia não ambulatorial, tendência de opistótomo,
né? Ela tinha, né, uma certa consciência, mas ela tinha uma discreta depressão de consciência, respondia a estímulos nociceptivos, né, no Glasgow, a gente beliscava, ela chorava, ficava nervosa, né, mas um quadro realmente bem feio. Né? Aqui o preparo cirúrgico, né, a imagem dela, tudo, né, e o preparo para o acesso cirúrgico dela, né, o decúbito, tudo, né, a cabeça bem presinha sempre, né, para evitar a lateralização, para a gente ter sempre, né, um acesso bem retilíneo, né, dentro do planejamento que a gente fez. Aqui o transcirúrgico, aí eu vou mostrar para vocês as estruturas para vocês conseguirem ver, junto com a imagem dela. A imagem dela é isso aqui. A gente tem o cérebro, né? Cerebelo está aqui esmagadinho igual uma panqueca, não sei se vocês conseguem ver. Ele deveria estar ocupando todo esse espaço até aqui atrás, é tudo dele, mas aqui a gente tem uma massa empurrando esse cerebelo e o tronco esmagadinho lá embaixo. Né? E até entrando aqui no canal de C1. C1 está aqui, primeira vértebra cervical. Então, estamos bem na transição, né? Aqui, depois do acesso, aqui eu já tinha removido a parte óssea, depois eu vou mostrar no esquema o acesso cirúrgico, que é um suboccipital, né? E aqui a bordinha de C1 também, né? Eu removi a porção do sal de C1. E aqui o que a gente observa? Eu removi uma parte dessa massa, e aqui eu já consigo ver o bumbum do cerebelo aqui, ó. Tá bem aqui. Né, essa regiãozinha. Na foto não fica tão legal, mas dá para ver certinho, né, os giros, aqueles mini giros, né, que o cerebelo tem, que seria o equivalente a essa região aqui, ó. É isso aqui que a gente está vendo protuso, tá vendo? Bem ali. Aqui eu tô vendo tendo uma vista caudal, né? E aqui a massa, né, arroxeada, né, relativamente friável, não era uma massa muito compacta, isso dificulta um pouco nos cães, não é igual no gato, que é uma massa rígida que você simplesmente tira, né? Ela é de mais difícil manipulação. E aqui a gente vê a extensão, né? Aqui a região é bastante delicada, porque a gente está, né, trabalhando do lado do tronco. E o tronco é a região mais nobre ali, né? Em termos de controle de centro respiratório, né? Baroreceptor, controle de pressão arterial. Então, é um centro primordial para a vida, né? Então, eu acho que isso por essa, eu não sei como é que tá a imagem para vocês. Deixa eu só acender aqui. Voltei. Bom, se a gente pegar tudo que a gente conversou, né, vamos lembrar das massas que são relativamente homogêneas, né, borda retilínea, amam aparecer próximos de cerebelo e tronco e são super comuns em cães e gatos. O que a gente pensa que isso é, né? Um meningioma. Daqui a pouco eu vou mostrar o seu patológico para vocês, mas não está aqui ainda. Aqui, após a intervenção, após a ressecção, foi uma ressecção parcial, não foi total, foi subtotal, por uma questão de estabilidade anestésica da paciente mesmo, e por uma questão de localização aqui bastante delicada e de quão friável realmente era a massa. Tá, mais uma vez, após a ressecção, é essa que eu queria mostrar para vocês, a gente recobriu o defeito, que seria o equivalente a essa região óssea aqui, né, essas duas removidas, mais ou menos nessa topografia, com uma placa cortável em titânio. Na maior parte das vezes a gente reconstrói os defeitos de crânio com titânio. Essas placas são placas grandes, que tem um alicatinho específico para elas, né? E elas têm todas essas bolinhas. Cada bolinha dessa aqui é um local que você pode usar para inserir parafuso, tá? E você pode cortar ela de acordo com o seu defeito, né? E aqui a gente fez realmente a moldagem certinha para o defeito dela, fixou com 3 parafusos. Os parafusos têm que ter essa mensuração toda pré-programada, as brocas são específicas para só passar o comprimento do crânio, né? A gente não... a broca não consegue passar além daquela quantidade para você não ter o risco de lesão iatrogênica, tá? Então, um material bem específico de neurocirurgia. Então, recobriu, está protegido a região do encéfalo ali que ficou exposta. Aqui é um esquema para vocês verem a abordagem, né, suboccipital, né? O que vocês estão vendo é essa pontinha aqui, né? Preeminência occipital caudal, que é isso aqui. E aqui, a abordagem, fica mais difícil de ver a parte relacionada com C1, né? Mas a gente faz a ressecção como se fosse uma laminectomia parcial de C1 e essa remoção óssea da porção occipital. E aqui a gente tem a abordagem da região caudal do cerebelo e do inicinho do tronco, que é onde estava a massa. Essa aqui é a mocinha em pós-imediato. Confortável, tranquila, né? Estava com controle de dor até mais fácil, inclusive. Bastante déficit, né? Conforme esperado, sim. Né? Conforme já estava, inclusive, né? Mais responsiva, né? Sob monitoração e tudo mais. Aqui, 24 horas de pós-cirúrgico. A criança já tendendo a ficar em estação, né? Comendo voluntariamente, né? Tendo a capacidade de levantar
a cabeça, né, também de abaixar a cabeça, saiu da posição de opstótono, ainda com rigidez, né, nos 4 membros, relativa à compressão de tronco, mas com muito mais capacidade motora, né. Isso no pós muito precoce, né, uma região realmente que pouca descompressão já ajuda bastante. Uma fofa. Bom, na sequência a gente encaminhou para serviço de oncologia, porque a gente sabe que tinha lesão residual, discutimos radioterapia, a tutora não tinha condições, ela fez até onde ela conseguia, né? No sentido de tentar dar mais qualidade de vida, mais sobrevida, mantivemos tratamento de suporte com corticosteroide, né? E na sequência ela foi, a última notícia que a gente teve dela foi 6 meses em pós-operatório, estava em tratamento com um colega oncologista, né? E perdemos contato com ela. Até então ela estava viva, mantinha alguns déficits, mas estava melhor, né? Depois a gente perdeu o contato. E aqui está o histopatológico dela, né? Meningioma, morfologicamente compatível com grau 1, né? São os bonzinhos. Bom, esse é um caso aí clássico, né? E aí eu ia falar isso para vocês. A primeira lá, que era uma poodle. Os poodles são mega predispostos a terem meningiomas também. É mais uma coisa para a vida do coitado do poodle, né? Que eles são predispostos a tanta coisa. E o meningioma é uma delas. Bom, vamos falar desse caso 2. Esse caso eu vou passar ele rápido, porque o objetivo dele... Esse era um caso que foi de prognóstico ruim, evolução curta também, mas o mais importante é mostrar para vocês quando mais de uma coisa acontece, quando o tumor não é necessariamente o maior problema. Labrador, 7 aninhos, macho, 1 ano de evolução. 1 ano de evolução. Gente, eu volto lá no início da palestra. Para mim, o maior desafio é receber esses pacientes precoces para conseguir tratar esses pacientes. A gente recebe eles, né, neurovegetativos às vezes, né? Esse paciente era praticamente um assim. Iniciou sinais há 1 ano, iniciou só com convulsão. Andava, corria, brincava, mas passou a ter convulsão, né, 1 ano antes, com 6 anos e pouquinho. Vamos lembrar, epiléticos idiopáticos vão ter a primeira crise da vida mais rotineiramente entre 1 e 5 anos de idade, podendo se estender de 6 meses a 6 anos. Passou de 6 anos, pode desconfiar que é epilepsia estrutural, que tem outra coisa, precisa investigar, invariável, tá? E era esse caso. Depois de 6 anos, começou com crises tônico-clônicas e começou com crises focais. Crise focal também é uma grande pista para nós vamos falar sobre isso. Passou por um clínico, entrou com anticonvulsivante e por um tempo, obviamente, controlou, tá, as convulsões, porque é o que acontece, a gente acaba tendo um controle inicial. E a tutora notou com o passar do tempo que ele passou, além das convulsões, a cair facilmente, tá? Começou a cair para frente, para os lados, começou a ficar incoordenado. Né? Os sinais foram evoluindo até iniciar com o quadro vestibular, né? Inclinação de cabeça, nistagmo, andar em ciclos, até que ele parou de andar, não conseguia mais andar, passou a ter estado mental deprimido, né? Muitas alterações de consciência, não respondia mais estímulo da tutora. Aí ele chegou para nós. Aí a gente fica triste porque, né? Até difícil, mesmo com o tutor muito colaborativo que quer fazer tudo que tiver ao alcance, a gente não tem muito para onde ir, né? Já é um quadro que lembrem lá do início. Na neurologia, tempo significa neurônio morrendo, né? A apresentação, como que a gente encontrou esse paciente? Obnubilado, o que é um comportamento obnubilado? É um paciente que está estuporado, está com um estado mental deprimido, não responde a estímulo, é como se ele estivesse aéreo, né? Basicamente isso. Não conseguia se manter em estação nem levantar, né, disfonia, nesse ponto ele já tinha parado de latir, mas antes, enquanto ele ainda tentava latir, ele não tinha sono latido, pitose palpebral grave bilateral, né, e uma série de outros sinais neurológicos aí bem importantes. Né, ele era vegetalzinho mesmo, né, ele realmente não respondia muita coisa, nesse ponto ele nem andava em si porque ele não se mexia. Né, e ela queria, porque queria tentar, e aí a gente foi em busca do diagnóstico. Qual que é o pulo do gato aqui, número 1? Crises focais assimétricas. O que é uma crise focal? É aquela crise em que o paciente vai ter tremor de face, em geral também movimentos de mandíbula, salivação, pode ter até uma patinha com espasmo. Muitas dessas crises focais, elas vão ter lateralização, um lado só, fazendo esse espasmo, né? Fazendo esse tremor de olho, tremor de mandíbula, tremor da patinha. A crise focal, ela é muito mais comum em pacientes não idiopáticos, né? Que são os que têm doença estrutural, tumor, cisto, hidrocefalia, o que quer que seja, do que em pacientes idiopáticos, tá? Então, tem crise focal, já liga uma antena aí que pode ser outra coisa, a não ser epilepsia idiopática. E o pulo do gato 2, sinais neurológicos, na maior parte dos casos, eles vão começar discretos, né? Então, a anamnese, ela tem que ser detalhada, né? Começou, mas lá atrás tinha alguma coisa? Não, realmente ele andava esquisito.
Aí ele começou a andar com uma marcha mais rígida, começou a andar parecendo marchando. Pode saber que já eram os primeiros sinais, porque sempre vai começar bem discreto o sinal, né? Até progredir para um quadro mais severo assim. Mas como que o sinal dele começou? Tálamo cortical, né, inicialmente, pelo menos a gente presume, né, ou tálamo cortical para gerar convulsão ou em tronco, né, poderia ser tronco, né, até para poder gerar um sinal vestibular depois. Mas de repente é vestibular, sabe? Aí a gente pensa, o que será que aconteceu? O que a gente encontrou nesse cara? A gente encontrou um nódulo. Isso aqui é o seio frontal, aqui na testinha, né? O orifício vazio que tem ali, perto do seio nasal também, acima do seio nasal. Vazio como deve ser, cheio de ar. E entre o seio frontal, né, e a calota craniana, que na calota craniana crescendo um nódulo, né, infiltrativo, que ele se protuía em direção ao seio frontal e para dentro do crânio também. Pequeno, pequenas proporções, bem rostral. Só que quem que veio junto com ele? Hidrocefalia. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, isso aqui são imagens de tomografia, tá? São os dois ventrículos laterais extremamente dilatados e repletos de líquor, tá? Aqui um outro corte também, que a gente vê os dois hemisférios e os ventrículos super dilatados, ou seja, esse paciente ele fez uma hidrocefalia obstrutiva. Não é uma hidrocefalia congênita, tá? É um quadro adquirido. Todas as condições que geram inflamação intracraniana ou aumento de proteína no líquor podem gerar uma falha no fluxo de líquor e fazer esse líquor começar a acumular ali. Né? São os quadros obstrutivos. E é uma hidrocefalia importante, tem muito líquido dentro desse crânio, né? Então, né, o nódulo sozinho provavelmente não estaria causando tudo isso. O maior problema desse paciente nesse momento realmente era a hidrocefalia. Tá? O líquor normal, e isso aqui eu trouxe mais para pontuar que o líquor é muito limitado para nós em termos de fechar diagnóstico de neoplasia. Eu nunca fechei um diagnóstico em líquor. E olha que eu faço líquor de quase todo mundo. Né? Então, a maior parte das vezes o líquor vai vir limpo, né? É muito difícil você ter a sorte de sair uma célula tumoral aqui para você fechar um diagnóstico no líquor. E o líquor dele realmente era normal. Tá? Aqui nada digno de nota na cito, proteínas normais. Esse é o paciente, depois da cirurgia. Foi uma cirurgia de dupla abordagem, uma craniotomia transfrontal para biópsia, mas principalmente para a realização da derivação para hidrocefalia. Não vou entrar no mérito da técnica, né, porque é outro rolê, né, outra história totalmente diferente. Mas foram as duas abordagens, foi uma cirurgia até relativamente longa, né? Então a gente fez essa abordagem, né, transfrontal, que é aquela técnica em diamante, a gente pode fazer ela de um lado só de ambos, a gente fez ela em ambos, tá? E fez uma abordagem mais caudal para a aplicação da derivação ventrículo peritoneal. Para quem não como é que chama? Para quem não conhece, né, não tem uma familiaridade com a técnica, basicamente o objetivo da derivação é você implantar um catéter dentro do ventrículo e por baixo da pele esse catéter vai se ligar ao abdômen para poder derivar, ou seja, desviar o fluxo do líquor do crânio para o abdômen. Tá? Então, basicamente, você não tem como ir lá e abrir a passagem original, né, dentro do tronco, né, que é o aqueduto mesencefálico, e fazer esse líquido voltar a drenar naturalmente, então você cria uma outra fonte de drenagem. Aqui é a região da válvula, tá? A válvula ela é unidirecional. O que essa válvula faz, né, nesse caso da hidrocefalia? Quando a pressão intracraniana aumenta, ela abre, permite a passagem do líquido, estabilizou a pressão intracraniana, ela fecha de novo, porque a gente também não pode ter uma drenagem aguda e total desse líquido, tá? Precisa ser algo, né, gradual e constante. Então, fizemos dupla abordagem, ele acordou, tá? Bem semelhante a como ele entrou. Aqui, só trouxe a título de curiosidade, né, o teste que a gente faz depois da aplicação da derivação. Aqui eu já tinha colocado o catéter dentro do cérebro, já tinha passado a derivação por baixo da pele, colocado a válvula no pescoço e acoplado o componente que se insere no abdômen. Aí eu iniciei a testagem da drenagem, avaliei a coloração desse líquido para ver se não tinha sangramento nenhum residual, e se a drenagem estava satisfatória, e com base nisso eu já poderia implantar a porção terminal dessa derivação dentro da barriguinha, tá? Aqui só mostrando a drenagem do líquor, líquido, bonitinho, né? Isso aqui a gente não faz nenhum tipo de sucção, é uma drenagem espontânea, né? Aí eu coloco ali no pano só para ver o líquidozinho, né? Pingando. E é basicamente isso que a gente vê, uma drenagem bem lenta, gradual, né? Não pode ser algo também muito agudo, tá? Só de curiosidade para vocês. Isso patológico dele é a hora que a gente chora, né? Inconclusivo. Nesse caso, a gente nem abordou com o objetivo de ressecção total, porque o objetivo principal era tentar fechar diagnóstico e o nódulo era o menor dos problemas, tá?
mas foi compatível com a hemorragia encefálica focal, né, a região que a gente coletou. Não fechou nenhum tipo de malignidade, né? Difícil a gente saber se de fato era um tumor, ou se esse paciente era um paciente apenas de hidrocefalia obstrutiva. Mas, de fato, realmente na imagem tinha aquele nódulo ali. O objetivo de eu trazer esse caso é só mostrar que nem sempre o nódulo ou o tumor vão estar sozinhos, nem sempre o problema principal neurológico vai ser ele, tá? E a gente tem que levar isso em consideração também, tá? Bom, o que aconteceu com esse carinha? Né? Ele teve uma melhora, né? Pouca melhora, eu não considero que ele teve uma melhora substancial, né? Mas ele realmente não se movia, começou a conseguir se elevar em membro torácico e ficar em external, né? Pelo menos por alguns dias, né? Isso para ele foi, né? Para a tutora foi a vitória, porque ele realmente não se movia. Ele voltou a latir, foi a primeira coisa que a tutora disse, assim, até na visita, porque ela chegou, ele latiu para ela. E a gente nem se atentou tanto para isso, achou normal e ela chorou muito, falou assim: nossa, ele não latia quase um semestre. Ele tentava e o som não saía e depois ele parou completamente de latir. Mas tudo isso que a gente viu foi por causa da derivação, não teve nada a ver com o nódulo, né? A gente, inclusive, nem conseguiu fechar o diagnóstico. O importante é esse entendimento, né? Que as neoplasias do sistema nervoso central podem trazer outras novidades, né? E como consequência, né, deles, ou não, né? Podem vir juntas, né? Não necessariamente uma relacionada à outra. E, na maior parte das vezes, os problemas que elas podem causar são problemas relativos ao fluxo de líquor, né? Especialmente na cabecinha, as hidrocefalias obstrutivas, e na medula, as siringomielias, que são as hidrocefalias da medula, tá? Esse paciente, ele teve pouco tempo de sobrevida, acho que ele ficou 1 mês e meio vivo, né? Mas, enfim, né? É realmente um quadro que tinha um prognóstico já muito ruim, né? A melhora foi realmente muito transitória, mas ele realmente já tinha bastante comprometimento geral do sistema nervoso, muita sequela, né? Bom, esse caso é um caso também rápido para mostrar. Oi? Não sei se alguém falou comigo. Acho que não, acho que foi eco meu mesmo. Bom, esse caso é rápido também, mas é para mostrar o que acontece quando não dá tempo. Quando a gente tem tudo para fazer, mas não dá tempo de fazer. Esse cão era um boxer, já coloco exclamações, tá? Não tem nem mais o que falar. 13 anos de idade, gente. Crises convulsivas tônico-clônicas. Começou 6 meses antes de passar comigo. Vamos fazer as contas. Se ele tem 13 anos, ele começou a ter convulsão com 12 anos e meio. Um cão que tem a primeira convulsão da vida aos 12 anos e meio, ele é um epilético idiopático, gente? Não. Isso é um mantra para a vida, tá? Ninguém que convulsiona idoso é epilético idiopático. Primeira coisa que precisa fazer é pedir imagem líquida. Primeira coisa, tá? E já informar esse tutor que muito provavelmente ele tem uma epilepsia de causa estrutural, que precisa ser tratada. Do contrário, o controle das crises vai ser efêmero, né? A condição que está acontecendo ali vai piorar. E é o que acabou acontecendo, né? O clínico iniciou a terapia anticonvulsivante com fenobarbital e mandou para casa como epilético, controlou por 3 meses, natural, vai ter um controle temporário porque você está administrando anticonvulsivante. Só que depois desses 3 meses, as crises passaram a ser de muito difícil controle, né? Aumentaram as doses, não funcionou, associaram o fármaco, não funcionou. Né? Foi prescrito levetiracetam também, né? Sem investigar, né? Continuaram na tendência de tentar controlar as convulsões. Aí ele passou a apresentar outros problemas, né? Parapresia em membros pélvicos, tá? E aí ele chegou pra gente, estava com em torno de 6, pouco mais, talvez uns 7 meses de evolução, tá? Total. Passou por avaliação neurológica, e aí, além das alterações todas que ele tinha, eu gosto muito dessa foto, é a única que eu tenho na vida dessa situação aqui. Que, não sei se vocês vão conseguir ver que aqui tem uma gotinha transparente, uma gotona transparente. Esse cão, ele tinha uma descarga nasal unilateral, lado direito, acho que era direito, não sei se essa foto é invertida, mas de um líquido translúcido, né? A gente inicialmente interpreta como coriza, mas não sei se vocês conseguem ver a minha mão aqui, tá bem úmida. Era uma descarga em grande quantidade, não era aquela cara de coriza mesmo, de narizinho, sabe? E aqui a gente vai ver o que estava acontecendo com esse cara. Uma massa, na região frontal ali, né? Frontoparietal, vamos dizer assim, mas infiltrando aqui, chegando próximo dos ventrículos também, já destruindo, né, uma região chamada de placa cribiforme, que é o osso que separa a narina do crânio. Né? Então, na hora que destrói isso aqui, a gente vai ter uma comunicação direta do encéfalo com a narina. O que é isso aqui? Isso é uma fístula licórica. Isso aqui é líquor que está drenando.
constantemente aí para fora desse nariz. Ele espirrava, saiu um jato de líquido transparente, assim, e só de uma narina. O que faz todo sentido, de acordo com a imagem dele, e o lado era o mesmo, tá? Então, foi bem interessante nesse sentido, né? Óbvio que a gente lê, mas eu nunca tinha visto tão claramente, assim, um caso de fístula auricularis. Aqui, uma outra imagem também, que dá para ver que aqui a gente já tem uma superfície mais irregular, a gente já tem, né, infiltração. Isso aqui que vocês estão vendo, né, os dois hemisférios cerebrais, eles têm que ter uma linha média bem retinha, né? Na hora que a gente tem essa linha bem irregular, a gente tem efeito de massa, a gente tem inflamação pra caramba, né, nesse paciente. Mas a gente já tem uma massa disforme, uma massa que parece que infiltra, ela não é tão isolada. Então, isso é muito cara ou primário maligno, né, ou secundário, né? Então, é difícil saber, justamente porque não deu tempo, né? Esse é o caso do quando não dá tempo. Marcamos a cirurgia para ontem, né? Corremos para poder ajustar a equipe. Só que 2 dias antes da cirurgia, ele teve status epiléticos, não responsivo, entrou em obstótomo, pedalagem, comatoso, não respondeu terapia clínica, né? Para estabilização, e aí foi encaminhado para eutanásia. Ou seja, não deu tempo, né? Bom, deixa eu ver se eu tenho tempo. Eu acho que eu tenho 15 minutos, talvez dê. Eu acho que eu vou para o caso 4 de uma vez. Se der tempo, eu volto para o caso 3. Eu acho que o caso 4 é mais legal. Bom, caso 4. Na verdade, é o nosso terceiro, né? Uma Golden Retriever, fêmea, 8 aninhos, idosinha também. Dificuldade de deambulação que começou visualmente com os pélvicos, tá? Aquela história do exame neurológico. Caminhando, parecia que a fraqueza era só em pélvicos. Não era. Mas a histórico era esse. Né? Foi feito o raio-x para displasia e ela era uma displásica leve e foi tratada como displásica. Gente, é muito raro em 2021 um Golden que não seja pelo menos levemente displásico aos 8 anos. Então, assim, importância. Até coloco aqui para quem gosta de ortopedia, né? Não sei se todo mundo aqui curte só onco, se a galera curte cirurgia, qual que é o perfil de vocês, mas quem gosta de ortopedia e tem ranço de neuro, eu sempre falo, gente, você tem que saber o mínimo de neuro. Um simples exame neurológico aqui teria feito esse diferencial. Não existe displasia que cause alteração em reflexo, gente. A alteração em reflexo é neurológica, não tem de onde ela vir, que não seja do sistema nervoso, tá? Seja medula, coluna, cabeça, seja onde for, tá? Então, foi tratada como displasia. Obviamente, com o passar do tempo, piora no quadro, e aí presumiram doença de disco. Vamos entender, de novo, já falamos algumas vezes, quadro progressivo. Doença de disco não é progressiva, doença de disco é aguda. O disco está lá, o disco explode, comprime a medula e o animal faz paresia ou paralisia e por aí vai, né? A gente até pode ter uma evolução de piora em horas a dias, por causa do edema e da inflamação, mas nós não vamos ter meses de evolução para piora dessa forma. Essa não é a curva da DDIV. Início dos sinais em membro torácico mais claros, né? Foi o que eu expliquei para o tutor no dia da consulta. Eu falei, certamente, quando ela começou com a fraqueza de pélvico, já existia uma ou outra alteração de reflexo em torácico. Mas é uma alteração discreta, a ponto de não ter se tornado tão evidente na marcha. Quando a gente faz o exame direto, a gente vai ver que o déficit proprioceptivo existe. Brando, mas existe. E a alteração em reflexo segmentar e tônus pode ser que já apareça também. Mas agora, os sinais em torácico já eram bem claros. Muito piores em lado esquerdo. Ela passou a cair para a esquerda, passou a cair para frente, com as patinhas naquela posição de perda proprioceptiva mesmo. Tá? Passou a tetraparesia não ambulatorial. Parou de andar totalmente, só deitada. Passou a reteurina, não conseguiu urinar, ou seja, passou a progredir bastante, né? Aí foi encaminhado para avaliação neurológica. Eu acho que eu não tenho aqui o tempo de evolução dela, viu? Foram alguns meses, mas eu não lembro exatamente quanto. Bom, como estava o exame neurológico da criança? Déficit proprioceptivo nos 4 membros, assimétrico, eles eram ausentes do lado esquerdo e reduzidos do lado direito, então tinha bastante assimetria. A gente pode ter assimetria com hérnia de disco? Pode. Se for uma hérnia muito lateralizada, a gente pode. Só que, em geral, ela não é tão acentuada assim, viu, gente? A gente não vai ter aquela DDIV que vai, tipo, um lado tá perfeito e outro lado tá péssimo. É muito difícil isso acontecer. É mais comum a gente ter isso em tumores ou outros tipos de lesões, tá? A gente tinha aumento dos reflexos segmentários nos 4 membros, tá? Também não dá tempo de a gente entrar no mérito do exame neurológico, mas reflexo aumentado, sinal de neurônio motor superior nos 4 membros, cervical alta ou tronco, né? É o que a gente suspeita.
Dor epaxial aqui na cervical alta. Palpou a cervical alta, ela sentia bastante dor. Bom, a gente passa para um diagnóstico que é presumido até a confirmação de quadros progressivos de coluna cervical. Quais foram os dois diferenciais? O primeiro, clássico, neoplasia, e o segundo, a seringomielite, que seria uma hidrocefalia da medula. Poderia ser uma alteração de fluxo de líquido, tá? Fechamos neoplasia, tá? Aqui, nesse corte, vai dar para ver melhor, tá até medido. Eu acho que até mostrei uma das imagens dela para vocês, num exemplo anterior, onde a gente classificou, né? A localização dos tumores em medula. E aqui a gente consegue ver medula esmagadinha. Aqui é o canal vertebral, a vértebra está aqui em volta, né? Vértebra cervical, isso aqui é a laringe, aqui o tubo endotraqueal passando. Imagem de tomografia. E aqui a gente vê um filetinho de contraste passando ao redor da massa, isso tudo é massa. Gente, 90% de compressão de canal. É muito grande, né? Então, não dá para andar mesmo, né? Uma compressão importante. Aqui a gente vê o ponto desse corte, onde que tá. Exatamente aqui, final do crânio C1, né? Bem na transição mesmo, né? Final do crânio C1, C2. Aqui o planejamento cirúrgico dela, o abençoado do anestesista, me sai na foto agachado aqui fazendo sei lá o quê, sempre, né? Mas aqui o planejamento de local da intervenção, local da incisão, né? As imagens dela também, que vocês já viram. Posicionamento, tudo muito retilíneo, cabeça elevada, tentar realmente minimizar bastante, né, as inclinações do paciente, para a gente ter bastante precisão. Aqui é um vídeo para eu conseguir mostrar para vocês. Aqui é a borda occipital do crânio, proeminência occipital caudal. Aqui tem ossinho, né, mais ou menos uma abordagem parecida com a daquela poodle que eu mostrei, que eu coloquei a telinha depois. E aqui é a junção, a articulação entre o crânio e C1. Primeira vértebra cervical está aqui. Eu vou até articular para vocês verem, ó, como se mexe, tá vendo? Aí tá tudo íntegro, tudo com ossinho, eu não tinha retirado osso nenhum. Então aqui a gente vê borda do crânio e a transição crânio com cervical. Tá? Aqui eu já tinha afastado mais estrutura, já estava fazendo o início da ressecção óssea. Aqui depois da ressecção óssea, já lá dentro tá com muito zoom, viu, gente? Olha o tamanhozão do osso aqui. Já tinha feito a ressecção óssea bem na base do occipital e no teto de C1. Aqui na foto fica difícil vocês se localizarem, mas eu vou conseguir explicar para vocês. Lembra que eu falei que é super bonitinho, né? Que a gente tem a dura mater, a medula lá dentro da dura mater e o tumor. Né? E é exatamente isso que vocês estão vendo. Eu fiz a durotomia, né? Que é o corte da meninge, abri a meninge. Aí a gente tem o extravasamento do líquor, né? Aí aqui dentro, o que a gente observa? Medula branquinha. E a massa, aqui o topo do iceberg, né? Essa massa seguia lá para frente e lá para baixo. Eu tô vendo de cima para baixo, né? E aqui, com um fiozinho, né? A dura mater sendo afastada para que a gente conseguisse trabalhar. Bom, pós-operatório, ela teve retorno à deambulação. Lembrando que ela não levantava nem a cabeça, viu, gente? Retorno à deambulação poucos dias depois da cirurgia. Foi um retorno bem rápido. Foi até muito emocionante. É muito emocionante esse caso, né? Porque quando a gente dá esse diagnóstico para os tutores, eles já ficam bem desesperançosos. Né? Mas a biópsia não foi conclusiva. Ela veio favorável para neoplasia fuso-celular maligna e a gente já ficou super chateado quando a gente viu, porque a gente contava com meningioma pela região, pela imagem e tudo mais, mas colocaram, né, como possibilidade diagnóstica sarcoma fuso-celular, que seria o neurofibrosarcoma, que não é legal, ou o meningioma. E aí fizemos o quê? Mandamos material para imunistoquímica. Imunistoquímica saiu, meningioma. Todo mundo fica bem feliz e satisfeito, né? Nossa, o tutor ficou muito chateado, né? E a gente também fica, né? Porque o meningioma ele vai ter um prognóstico muito melhor, né? Muito mais tempo para esse paciente, né? Muito melhores condições. Isso é essa criança. Né? No pré-operatório, lembrando, tetraparesia não ambulatória e capacidade de levar o pescoço, ela basicamente só mexeu o olhinho mesmo, não tem vídeo dela do pré. Esse aqui são 10 dias de pós-operatório, quando ela foi para tirar ponto. Dá para ver a tendência de cabeça baixa, elevava mais com dificuldade, elevava mais logo já baixava, mas caminhando muito bem. Já estava todo mundo muito satisfeito e feliz, ela também, muito menos dor, né? E aqui, com 3 semanas de pós-operatório, 3 semanas. Já levantando a cabeça com tranquilidade, uma mobilidade bem legal, já pulava, ficava em 2 apoios, né, caminhando bem. Alteração no exame neurológico? Tinha, claro, né? Déficit proprioceptivo discreto, um pouco assimétrico para a esquerda, né, mas é muito brando se comparado com o pré.
tá? Depois a gente manteve acompanhamento mais à distância mesmo, né, através da clínica geral, mandamos para um serviço de oncologia para acompanhamento também, né, conversamos sobre rádio, né, para uma possível remoção de algum residual, apesar de que tirou bastante no caso dela, tá? Ela foi a óbito, mas quase um ano após a cirurgia, por outra causa, né, foi relatado que ela entrou em icterícia e fez insuficiência hepática, tá? Bom, deixa eu ver se dá tempo. Será que dá tempo de passar rápido mais um casinho, gente? Oi, Nath. Mais um caso? Acho que dá. Eu passo rapidinho. Dá para passar mais um? Tá bom. Beleza. Dá sim. Rapidinho, gente. SRD, macho castrado, 8 aninhos, também idosinho, né? 1 ano de evolução, de novo, nem preciso falar, tá? Para não perdermos nosso tempo. Como que ele começou? Ataxia de pélvicos. Lembra de novo da Golden, mesma coisa. Começou com ataxia assimétrica, um lado começou como se fosse mancando, mas era uma ataxia, tá? E aí foi interpretado como uma artropatia, como se fosse patela, joelho, aí começou com anti-inflamatório não esteroidal, suplementou com chondroitina e glucosamina na época, os sinais ainda mais brandos. Alguns meses atrás, piora, especialmente no pélvico esquerdo, tá? Mandaram para fisioterapia, ainda considerando causa ortopédica, tá? Moderada melhora, né? Eles percebiam que, já que ela tinha alguma dor cervical, mas eles atribuíam a um desvio de apoio, né? Porque pensando em paciente que tem atropatia de pélvico, eles vão jogar o peso para frente, vão sobrecarregar a cervical, tudo bem. E aí também deram uma abordagem para cervical, teve uma melhora, mas, assim, pobre ou moderada, né? Com o passar dos meses, né? Aí, o que aconteceu? Não existia resposta clínica a nada, nem a fisio, nem a nenhum medicamento que se passava. E aí começou a ficar muito óbvia a perda proprioceptiva em torácico, em especial no torácico esquerdo, ou seja, a gente tem uma hemiparesia, a gente tinha uma paresia, né, uma tetraparesia, né, tinha dos 4 membros, mas o lado esquerdo muito mais acometido. Evoluiu de novo, tetraparesia não ambulatória, não mexia nada. Aí a equipe de reabilitação conversou com ela sobre a pedir um exame de imagem da coluna cervical, né, e assim foi. E aqui a imagem, esse cão deu muita sorte, porque tomografia não costuma fechar diagnóstico desse tipo de tumor, e fechou bem. Mas é uma colega muito competente, a radiologista, trabalhou bem a imagem e conseguiu encontrar essa massa aqui. Olha onde estamos. Transição de C2 para C3, cervical alta, clássicos, né? Dos tumores primários de sistema nervoso. Só que aqui a gente não vê aquela bolinha, igual a gente vê o meningioma bem definido. A gente vê algo que já tem uma característica como se estivesse na própria medula, como se estivesse dentro do próprio tecido. Lembra que a gente tem a classificação intramedular? Era o caso desse doguinho aqui. Aqui a gente tem aquela abordagem que eu mostrei para vocês, que eu consigo mostrar agora no transcirúrgico, para vocês terem uma noção melhor. Um cortezinho na vértebra, nesse sentido. Né? Aqui a tampinha da vértebra levantada, aqui é o ligamento, né, de estabilização C1, C2, longitudinal dorsal. E aqui a gente consegue ver, eu até fiz um zoom, apesar de perder um pouco de definição, para dar para ver aqui a medula envolvida pela dura mater, e aqui a gente consegue ver uma mancha arroxeada, que é dentro da medula, na verdade. Olha só. Então, a gente consegue ver a diferenciação do tecido, tá? Que nos orientou aí na coleta do material. Tumor intramedular, gente, pelo menos eu sou bem mais conservadora e, obviamente, né? Porque senão você tem uma chance muito grande de lesionar essa medula em uma região muito nobre, que é a cervical alta, né? Então, a gente conseguiu, fiz durotomia, removi, né, um fragmento bem considerável da região ali. Isso aqui foi no pós-mediato, né, poucos dias de pós-operatório já em fisioterapia. Fisioterapia precoce é relevantíssimo, né? Ele realmente entrou nessa situação, saiu nessa situação. Ele teve até uma piora nos déficits torácicos, que ele evoluiu para rigidez de torácico. Você vê que está bem rígido, né, esse tônus rígido aí. Isso foi... Ele estava exatamente assim, só que sem tanta rigidez, né? E foi até uma piora transicional aí que a gente teve no pós. Isso, em geral, acontece por inflamação, pela manipulação, então pode acontecer essa piora transitória seguida de melhora, tá? Saiu o urso patológico, eu não tenho a imagenzinha do laudo, mas por que eu quis passar esse caso? Porque esse é um caso raro, né, de astrocitoma anaplástico, fechou direitinho na isso, tá? Ele foi encaminhado para reabilitação, claro, né, como sempre, e foi encaminhado na sequência para tratamento oncológico, né? O oncologista seguiu com lomustina, com esse cão. Isso aqui já é a recuperação pós-cirúrgica. Como é uma região que pode envolver desestabilização da coluna, né? Lembra que eu falei para vocês da importância daquela vértebra para estabilizar a cervical? Eu tenho o hábito de manter um colete cervical por pelo menos uma semaninha, tá? Mas ele seguiu com os aparelhos, seguiu com todo o tratamento fisioterápico, né? Depois ele já foi para uma tentativa de estímulo à função motora mesmo.
Tá? Foi uma condução bem combinada, né? O clínico junto comigo, junto com o onco e junto com a equipe de reabilitação, é onde a gente tem os melhores resultados. Tá? E ele teve retorno às funções com poucos déficits, né? Apenas rigidez extensora discreta, né? E melhorou ainda mais depois de fazer citoredução com químio, né? Ele melhorou muito com a cirurgia, né? E melhorou ainda mais. Agora ele vai latir, porque ele ainda causava muito. Era bravo ainda, bonito, né? Mesmo sem mexer o corpo todo, era bravo. E aí, depois de todo o tratamento combinado, a gente conseguiu um excelente resultado de retorno à função para ele, bem satisfatório. Para um caso raro, né? Um caso difícil, localização bem complicada também. Tá aí. Vida que segue, carinha. Carinha simpático. Bravo para falar, chega. Né? Um caso bem legal justamente porque é raro, né? Bem raro e delicado justamente por ser uma manifestação intramedular. Queria trazer esse, tá? Mas beleza, já estourei um pouquinho o tempo, mas eu acho que não estourei tanto assim, acho que deu certo, né? Queria me deixar à disposição de vocês, espero que tenha conseguido contribuir, né, para tirar eventuais dúvidas, para esclarecer um pouco esse mundo aí, né, para quem tem interesse. Tô deixando alguns contatos de e-mail, telefone também, o que vocês precisarem, discutir algum caso também, trocar uma ideia, estamos à disposição e estou aberta a responder as dúvidas de vocês, que vocês eventualmente tenham. Tá? E, de novo, agradecer demais o convite. Tá? Um assunto que, para mim, é bem interessante. Gosto muito de falar sobre ele. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Natália? Foi excelente a palestra. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Muitos casos legais, muitos casos interessantes. Que foge um pouco da rotina, né, da nossa realidade. Então, a Natália tem muita experiência nessa área de neurologia, de neurocirurgia. Deixa eu ver. Aqui a Natália tem. Então, muito, muito obrigada mesmo. Eu sei que, assim, dá vontade de ficar falando horas e horas, né? Porque quando você gosta muito do que faz e tem muitas coisas legais, a gente quer dividir com os alunos, né? Pois é, e assim, eu coloquei um monte de casos, mas falei, não sei como é que vai ser o andamento, né? E eu sempre fico preocupada de estourar o tempo. Mas é porque é difícil mesmo ver na rotina esses casos assim. Então, eu acho bem interessante trazer para vocês casos, né? Não, mas foi muito, muito legal mesmo. Muito obrigada. Acho que por conta do horário, eu tô pensando assim nas perguntas. Tem algumas que eles mandaram. A gente pode mandar para você, Natália, e aí depois você só manda, às vezes, um áudio, alguma resposta, e amanhã a gente compartilha com eles, pode ser? Pode, claro, manda para mim, porque às vezes também a resposta vai ser longa, complicada. Vocês me mandam, eu encaminho para vocês, vocês tiram as dúvidas dos meninos todas. Sem problema. Perfeito. Porque como agora voltaram as aulas presenciais, então tem alunos que ainda vão ter aula agora à noite, né? Mas então queria agradecer muito a sua participação, né? A Natália, nossa parceira, já esteve presente outras vezes com a gente no grupo do GEONCO, então muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite, foi muito aproveitoso, né? E espero tê-la em outras oportunidades também. Imagina, eu que agradeço demais, viu, gente? Sempre um prazer, né? Contem comigo e estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, boas aulas para vocês. Tem mais palestra ou é a última de todas? Hoje é a última. É a Aí última. amanhã é o último dia do evento. Encerrando agora. Sim. Beleza, pessoal, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau.